Boa noite, avançadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Avança Podcast, edição de número 37. E hoje, avançador, olha só, a gente vai dar uma fugida do tema de empreendedorismo, de venda e tal, porque eu precisava trazer aqui uma figura pública, olha o cara aí, ó, eleito pela segunda vez aqui em São Pedro da Aldeia como vereador, tá? Ou seja, se foi eleito pela segunda vez é porque o cara tirou onda no primeiro mandato dele aí. Então, cara, ó, é com uma salva de palmas aí que eu trago aqui hoje o grande vereador Jean Pierre. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pelo espaço de fala, já te parabenizo pelo ambiente, pelo excelente ambiente, né? E Isso aí. por essa iniciativa. De fato, a comunicação, o debate, a conversa sobre todo e qualquer assunto é muito importante para o avanço da sociedade, né? E aqui o objetivo é, de fato, avançar, né? Isso aí, com certeza. Avançar em tudo que é propósito. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo muito para os avançadores lá que acompanham, né, o Rodrigo Curvelo, de uma forma geral, o Avança Podcast, que juntos a gente vai mais longe e mais forte. Com certeza. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, Jean, tá? Eu não posso deixar de parabenizar e agradecer aos patrocinadores do Avança Podcast, porque sem eles a gente não avança. Verdade. Os patrocinadores que estão aí, cara, desde que eu idealizei esse projeto, eles já compraram lá a ideia e falaram, não, Rodrigo, a gente tá contigo sim, esse projeto na ideia, num papel ainda, e eu não posso deixar de agradecer eles aí. Tá certo. Falar do Açougue Macedo, Açougue Padaria Macedo, você conhece? Conheço, inclusive perto do bairro onde eu moro tem um açougue. Isso aí, então, o Jean, galera, o Jean é aqui de São Pedro da Aldeia, Sim. né, ele é o minhoca da terra, ele é macequeiro realmente. Opa! Isso aí. Então, com certeza, o Açougue Macedo ele conhece. O Açougue Macedo, cara, hoje é referência aqui na região, Sim. tá? Referência no preço baixo. Eles fazem parte hoje, eu sou representante comercial desse segmento de frigorífico. Eles hoje são, na minha carteira de cliente aí, sem dúvida nenhuma, o melhor cliente que eu tenho. E eles hoje, você já deve ter percebido, eles estão melhorando as lojas deles. Aqui Sim. no Porto teve uma grande reforma. repaginação, pô, ficou bacana. Mas eles costumam dizer que não deixando a essência, que é o preço baixo. E realmente o preço é baixo, cara. Sim. Eles trabalham com a margem bem apertada para poder atender cada vez melhor. A gente, inclusive, tá numa alta absurda, e não sei se tu já percebeu, de carne bovina, enfim, o frango também, suíno. Mas eles conseguem realmente ter um preço para atender bacana aí a população. Eu, inclusive, ainda não fiz o meu churrasco de comemoração da vitória, porque a carne tá cara. E deixa eu te falar, eu vou te desanimar não, mas a tendência agora para final de ano é subir cada vez mais. Nossa. Porque chega essa época do ano, o que acontece? O país, ele exporta muito. Sim. Então fica mais escasso aqui dentro e, infelizmente, gera essa oferta da procura. Isso aí, exatamente isso aí. Então, é um casal, Edilane e Tiagão, tá? Obrigado aí por fazer parte do Avança Podcast, conta com o Rodrigo e vamos avançar. Falar da Artus, já ouviu falar da Artus? Artus Salgados. Isso, do nosso amigo Demetrio, né? Sim. Empreendedor, cantor, é um cara fantástico que também eu tive o prazer de entrevistar ele desse lado. E tem uma história sensacional de empreendedorismo, é um cara fantástico, é um cara realmente que eu tenho prazer de me conectar e estar perto. A Artus, ela trabalha com salgadinhos fritos e assadinhos também, entendeu? Ele agora tá com um projeto novo, tá reformulando para poder tornar cada vez mais ágil, né, o atendimento, a entrega, porque hoje a internet veio para revolucionar realmente. Sim. Cara, principalmente eu vou te falar, nessa área do food service, né? Que é, pega restaurante, pega delivery, enfim. Então o Demetrio tá, inclusive a gente fez uma mentoria, a gente tá pensando em cada vez mais otimizar isso para trazer mais conforto para quem tá comprando lá. E é um cara que eu tenho prazer em estar perto, me conectar, porque realmente ele tá alinhado em diversos propósitos que condiz hoje com a vida do Rodrigo aí, entendeu? Então, Demetrio, obrigado, vamos avançar. Conta comigo, meu irmão. Falar da RVS Shop, que é uma loja de roupa. Excelente, tá lá. Comprei algumas Jean conhece todo mundo aqui em São Pedro da Aldeia. Pô, o cara nascido e criado aqui. Eu não sou cliente muito frequente, mas já comprei peças lá com eles. Meninos lá são excelentes. Que Deus abençoe cada vez mais, tá? Isso aí. Thiago Costa, empreendedor, assim, raiz, né? Começou com 16, 17 anos vendendo roupa na mala do carro lá. Acreditou num propósito que já tinha, né? E o que me chama a atenção no Thiago é que ele conseguiu criar uma marca, né? Do zero. Que é a Reverse Shop, é uma marca que ele criou, que ele tirou do papel lá. Num mundo que, cara, eu já trabalhei, tá? Nesse mundo
de vestuário aí é super competitiva, é difícil de você colocar uma marca para poder virar, né? Sim. E a dele realmente aqui na região faz sucesso, porque ele trabalha com a verdade, ele entrega realmente aquilo que ele promete e a galera se conecta muito. Faz muito bem na internet a venda. Se você olhar a rede social dele, é voltada realmente para venda. E tá avançando, tá com a segunda loja em Cabo Frio. Então, Tiagão, inaugurou lá, a lojinha lá. Tiagão, conta comigo, vambora, vamos avançar. Só vai, continua, que o mais ele fará. Isso aí. Falar da nossa hamburgueria, já ouviu falar? Nossa hamburgueria já ouvi falar, mas não tive a oportunidade ainda de conhecer, pessoal. Então, já vou te falar. Se tiver oportunidade, já vai, se prepara, porque vai aumentar os quilinhos aí, Jean. Eita. Porque lá eles não economizam no recheio, meu irmão. É fantástico o sabor lá do hambúrguer, enfim. Eles trabalham hoje, né? Trabalham numa hamburgueria pequenininha, mas já tem, avançador. Você que estava esperando desse lado a data da inauguração da mega hamburgueria que eles estão, né? Terminando, é no dia 22 de novembro. Então, eu te convido, Jean. Conhece o condomínio Blue Garden? Sim. Então, atrás ali do condomínio Blue Garden tem um Fusão, em frente ao Fusão CrossFit ali. Ah, sim. Show de bola. A hamburgueria deles é ali também, é uma pequenininha. Uhum. E em frente eles estão fazendo essa obra, vão ser containers, enfim, vai ficar linda. Eu sei um espaço ali que é o terreno, que tá com uma construção bem interessante. 22 de novembro? 22 de novembro, já tá convidado o Jean. E você, avançador, tá? Aqui de São Pedro e adjacentes aí, tá convidado também pra inauguração, porque vai ser fantástico. E lá se prepara, porque é explosão de sabores. Aí. Atendimento bacana, hambúrguer sensacional. Então tá avançando, Matheus Monteiro já contou também. O que me chama a atenção, cara, é que o empreendedor, todos que eu trago aqui, né, que fazem parte desse mundo do empreendedorismo, de empreender de alguma forma, né, tiveram adversidades, passaram por processos, pensaram em desistir, mas no final vale a pena. Eu sou a prova viva de que realmente vale a pena empreender. É você sair de uma bolha, né, cara? É acreditar daquela direção que você tem ali e perseverar, porque é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Tudo na vida, né? Tudo na vida tem uma dificuldade, mas eu acho que quando a gente entende que a dificuldade é um processo para você escalar, para você se aperfeiçoar, você continua, né? E é isso aí. Então aqui agora a gente vai continuar, Jean, porque agora a gente vai pro APR. Galera quer conhecer um pouquinho do Jean Pierre lá de trás, né? Saber como é. O Jean Pierre é um professor de história que ele já me contou aqui. E a gente vai se conectar e você contar um pouquinho de como é que você chegou, né? Eu queria que você começasse assim, vamos lá. Quais foram os principais desafios que você, né, enfrentou nessa transição de professor para se tornar um vereador? Então, Rodrigo, o que acontece? São muitos desafios, né? Eu falo que a vida do brasileiro como um todo é desafio constantemente. Você enfrenta desafio desde o momento que nasce. Sim. E em alguns momentos até o desafio é até na época que você está na gestação. Quantas mulheres hoje enfrentam um desafio para ter uma consulta pré-natal? Rapaz. Para ter um parto público de qualidade. Né? Então a vida do brasileiro já é de desafios desde o seu momento de nascimento, eu costumo dizer assim. E não diferente disso, a minha vida também é marcada por muitos desafios em todas as fases da minha vida. Enquanto essa transição de professor para vereador foi um desafio enorme, e todo desafio ele assusta no começo, né? Eu tinha 25 anos de idade quando eu coloquei o meu nome a candidato. Sou cristão, a gente vai falar sobre isso, acredito. Glória a Deus. E eu acredito muito em Deus. Quem rege a minha vida de fato é Deus, uma vez que eu permita, né? Amém. Porque Deus ele é um ser tão respeitador que ele não bota o pé na porta e entra. Sim. Ele pede licença. Fala baixo, né? Fala baixo, ele te aconselha, você segue ou não. Isso. Né? E desde novo eu sempre soube dessa promessa, desse propósito que Deus tinha para minha vida. Desde os meus 14 anos de idade eu posso dizer que eu sabia que um dia eu ocuparia a cadeira de vereador dentro de São Pedro Aldeia. Sério, cara? Com total certeza e absoluta convicção de que isso Mas vamos lá, verdade. deixa eu entender. Você já tinha ouvido, tipo assim, Deus sussurrar de alguma forma isso? Sim. Que seria o teu propósito? Sim, porque o que acontece? Eu sou de um bairro, né, que é do interior de São Pedro Aldeia, o bairro Alecrim. Sim. E desde pequeno, desde novo, eu posso dizer que a primeira vez que eu me envolvi diretamente com uma campanha política, eu tinha 10 anos de idade, que foi no ano de 2004. A minha mãe, ela apoiou um determinado candidato do bairro e o bairro em si tinha um interesse muito grande de eleger um vereador. Porque uma vez que você elege um vereador, o vereador é para o município todo,
mas seria uma oportunidade de a gente ter alguém mais próximo da gente. Para atender melhor as necessidades daquele bairro ali, né, cara? Porque o que acontece? O bairro que eu moro é o bairro Alecrim, ele é um bairro de interior do município, e ele é um bairro de divisa com o município de Cabo Frio. Então pensa, do interior, quase ninguém vê, de divisa ainda, cara, os governos olhavam com desdenho, literalmente. E a gente tinha essa necessidade de ter alguém de lá, porque os políticos que entravam lá entravam em época de eleição, prometia mundos e fundos, virava as costas e só retornavam 4 anos depois. Então a gente tinha esse anseio. E a minha mãe, na época, no ano de 2004, ela já vinha ajudando um determinado candidato, e esse candidato ele perdeu. 2008, quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe não se envolveu e eu acabei ajudando, embora eu não votava ainda. E eu tinha 14 anos de idade, né? Pensa. Yes. As pessoas nem... Eu participava da reunião política, as pessoas achavam até engraçado. Isso é uma característica minha também. Eu sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem que sempre queria me relacionar com pessoas de mais idade do que eu. Minhas conversas eram sempre conversas de adulto. Pra aprender algo, né? Eu não tinha paciência pra papo de criança, papo de adolescência. Não sério, tinha, cara? Não tinha. Era chato. Aquele papo de videogame e tal. Mano, eu queria pensar, né, em política, em coisas à frente. Pensar grande, né? Pensava. A vida me obrigou também um pouco assim, a ser assim. E em 2008 a gente ajudou esse determinado candidato, eu particularmente, né? E era até engraçado porque eu não votava ainda. E eu tinha uma garra, era o que hoje a gente chama de liderança política, cabo eleitoral. E a gente apoiou e tal. Ele não ganhou. E aonde eu entro a questão da promessa que eu tinha. Porque eu queria ver, eu ganhava nele, eu lutava pelo nome dele porque eu via nele uma possibilidade de mudança para o bairro. E eu lembro que eu sou cristão, né? Já era cristão na época. E engraçado que, óbvio, a gente vai amadurecendo muito na fé, mas pô, eu tinha 14 anos de idade, eu era adolescente, então não entendia muitas coisas. E eu lembro que no dia da eleição de 2008 eu fiz jejum o dia todo, que eu não comi nada porque eu fiz um propósito com Deus, que eu queria que que ele fosse eleito, né? Só que é aquela questão, né? A gente hoje entende que o jejum não é pra isso. O jejum é pra te aproximar de Deus, pra você matar a tua carne. Sim. Mas na época eu fiz esse jejum porque eu queria que ele ganhasse. Eu achava que o jejum era uma moeda de troca com Deus. Sim. É uma visão errada, infelizmente, mas era por uma boa intenção. E Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, ele entende a gente, ele vai tratar com a gente da forma que a gente tem maturidade para ser tratado. Sim. E eu lembro que no final eu fiquei muito frustrado, eu falei, Deus, ele não ganhou, e eu fiz o jejum e tal. Imagina o Deus rindo de mim lá em cima, né? E Deus ministrou no meu coração. Deus ministrou no meu coração e falou que ele não ganhou porque o primeiro vereador eleito do bairro Alecrim seria eu. Sério, cara? Sério. Isso em 2008. E eu entendi. Eu entendi e guardei isso no meu coração. E nunca lutei diretamente por isso antes do momento certo. Aí eu lembro que a outra eleição municipal foi em 2012, eu já tinha 18 anos. Já poderia, né? Já poderia. Só que eu estava muito focado em outro projeto de vida. 18 anos é a fase que você vai conquistar muita coisa que você plantou. Eu já plantava muito. Como eu falei, eu sempre tive muita intenção de conviver, gostava muito do mundo adulto. Então eu preparei tudo antes, eu já trabalhava desde os 14 anos de idade, então eu comecei a juntar dinheiro para comprar um carro, eu comecei a juntar dinheiro para tirar uma carteira de habilitação. Então quando eu fiz 18 anos, no ano de 2012, que era eleição municipal, eu estava envolvido nesses projetos. Eu entrei na faculdade, eu fiz a minha carteira de tirei a minha carteira de habilitação, eu estava focado em comprar o meu carro. Cara, realmente você era um jovem fora do grupo de jovens, né? Foi, é verdade. Normais, né? Normal, os ditos normais. Rapaz, conseguiu planejar isso tudo? Consegui planejar isso tudo. Jean. E eu executei certinho nessa época. Eu lembro que eu fiz 18 anos no dia 12 de janeiro de 2012. Eu, no dia 10, faltando 3 dias, eu fui na autoescola e falei, olha, eu quero tirar a minha carteira. Já sabia, porque já vinha pesquisando. Aí ele falou, cara, mas a sua identidade ainda consta que você é menor de idade. Falei, não, mas eu quero já dar entrada no processo e eu já tô com a minha identidade agendada para me trocar para a identidade maior de idade, né? Não esperou nem um dia a mais, meu irmão. Não, paguei, faltando 3 dias para 3 ou 2 dias para me completar 18 anos e fiz. E já tinha o dinheiro da entrada do meu carro guardado, porque eu já trabalhava desde os 14 anos de idade, e já tinha a faculdade
já programada para me começar. Sério, Porque eu comecei tudo em 2012. Aí o que eu fiz? Maneiro. Mas eu trabalhava muito. Eu não tinha nada de errado nessa época, meu irmão. Mas era uma coisa de louco. Hoje não é que eu me arrependa, né? Mas se eu voltasse no passado conhecendo o que eu vivi, talvez eu teria esperado algumas coisas, porque eu fui prematuro, Sim. né? Eu me antecipei a tudo. Mas não se arrepende de não ter vivido, de repente, alguma coisa, né? Não, a única coisa que... Não que eu me arrependa, né? Mas que eu pensaria um pouco mais, eu trabalhei muito. Para mim viver isso aos 18 anos de idade, eu não acordava meio-dia, eu não tinha uma vida social. A minha vida não era pegar um carro e ir para a faculdade e tirar onda de moleque de 18 anos de idade faz. Sim. Não. Desde os 14 anos de idade, eu acordava cedo, ia para a escola, depois que passei a estudar à noite, né? Eu abri mão do meu ensino médio todinho, eu estudei todo na parte da noite para trabalhar durante o dia. Eu saía no segundo ônibus do Alecrim para Cabo Frio e voltava para dentro de casa todos os dias no último ônibus que entrava no bairro Alecrim. Eu chegava em casa todo dia 11h30, 11h40 da noite, que era o último ônibus que chegava, para no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, estar entrando no ônibus lotado de novo para ir. Eu tive que, durante muito tempo, para economizar dinheiro para fazer isso aos 18 anos de idade, eu lembro que a minha passagem, eu pegava o ônibus no bairro Jardim Esperança, que é Cabo Frio, porque o ônibus era mais barato. Era mais barato a passagem, para me poder juntar esse dinheiro. Literalmente, gente, cortando rapidinho, literalmente juntando o pouquinho, de pouquinho em pouquinho, galera. Olha só, ele economizava, cara, até na passagem. Centavinho da passagem. Centavo da passagem. E deixa eu te falar, valeu a pena, né, Jean? Valeu a pena. Só que hoje é aquela questão. Como eu trabalhei muito, eu pegava, como eu te falei, eu com 16 anos, 14 anos eu trabalhava... Era em quê? Trabalhava com o quê? 14 anos eu comecei trabalhando em padaria, então era meio expediente. Até ali, então, era perto de casa. Atendente ou ajudante de padeiro? Atendente. Era perto de casa, na esquina da minha casa e tal, ganhava aquele trocado. Com 16 anos eu comecei a trabalhar em tempo integral, que foi de fato de carteira assinada. Que aí já ganhava salário e tal. Era uma doideira, era comércio, Cabo Frio. Comércio é cansativo. Eu pegava 9 horas da manhã na loja, saía 7 horas da noite, eu saía correndo e eu todo dia tinha que explicar pro porteiro da escola que eu tava trabalhando para ele poder deixar eu entrar. Porque era todo dia atrasado. Imagina você viver o dia todo fora de casa, tendo que levar marmita. Hoje eu como tranquilamente uma marmita. Em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer lugar. A comida pode estar gelada, pode estar quente, pode estar frio. Comigo não tem, pode estar requentada do outro dia. Eu não tenho isso porque eu vivi assim. Sim. Então é a única coisa que eu talvez consideraria. Porque hoje eu tenho 30 anos. Sim. E hoje eu vejo pessoas que têm a minha idade que conquistaram o que eu conquistei. Só que eu conquistei com 18. Eles estão conquistando com 27, com 25, entendeu? Sim. Então, se eu não tivesse tanta pressa, talvez eu teria tido mais tempo de curtir o momento, não levado a vida tão... Da forma adulta? Foi dura, porque foi dura, literalmente. Isso não é fácil. É muito bonito quando a gente fala. Isso. Mas vai vivenciar isso. Eu lembro que para me fazer isso, eu vendia as minhas férias. Porque eu tô falando de um salário que na época era R$480. Para você comprar um carro com 18 anos, sim, em 2 anos, 3 anos, 4 anos de trabalho, você tem que fazer, literalmente, comer não o pão, a padaria, sim, que o diabo amassou. Ou seja, lazer quase nenhum? Nenhum, não tinha. Quase não tinha, né? Não tinha, porque o comércio você trabalha de segunda a sábado. Sim. Sendo que 2 domingos no mês domingo eu descansava e estudava. Não, domingo era dormindo né? E tarefas da igreja. Eu sempre fui muito ativo na igreja, isso eu nunca deixei perder. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu saía correndo na minha igreja, ela sempre termina o culto muito tarde. Então, o dia que tinha uma aula a menos, eu corria, pegava ônibus, descia no Jardim Esperança, ia a pé pro Alecrim para conseguir chegar a tempo do final do culto, pelo menos. E no domingo era todo dedicado para Deus. Era ensaio de ensaio de outra coisa, à noite culto. Então, a minha vida foi isso, né? Aos sábados ainda tinha um vigor, né, da juventude e tal, saía com um amigo e tal, com os amigos ali, mas nada muito significativo também. As minhas férias, como eu te falei, eram vendidas, porque era um salário a mais no que você conseguia guardar? Que eu conseguia guardar mais. Então, voltando ao assunto da questão da promessa da vereança, isso. Em 2012, que era o ano que eu poderia ter colocado meu nome a candidato, eu estava muito envolvido nos meus projetos pessoais e não quis. 2000, aí comecei a fazer a faculdade. E já se sentia preparado, de repente, se colocasse o nome? Não estava preparado, por isso... Como é que você vê assim? Tu acha que tudo tem um tempo, Ian? Tudo. Pra tudo, né, cara? Tem um tempo, né? A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sim. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu aprendi na marra.
que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu também na marra. Né? Mas graças a Deus eu aprendi a tempo. E eu entendo que na minha vida é sempre assim. Aconteceu? Beleza, é o tempo de Deus. Não aconteceu? Melhor ainda. Também é o tempo porque de Deus está me guardando de alguma coisa. Então, em 2012, eu entendo que eu não estava preparado e que Deus até me focou, fez eu focar em outras coisas e não naquilo. Eu tinha 18 anos, acho que seria bem improvável da gente ser eleito. Apesar que eleito com 26 também foi um pouco improvável, né? Aí em 2016, que foi o outro ano eleitoral, eu estava terminando a faculdade. Tinha acabado Tinha terminado a faculdade no final de 2015, estava ali no processo de formatura. Aí em 2016 eu estava começando a minha função de professor. Eu falei, não, eu vou focar para isso, eu vou E de me dedicar história, de história. Mas da onde veio história, cara? Vamos lá. Simples, de fato. Tu fez o ensino médio normal? Normal. Não tinha apoio de ninguém. Eu lembro que até para me fazer o Enem, como eu te falei, eu sou de um bairro humilde, minha mãe, empregada doméstica, meu pai também. Minha mãe tem a quarta série. Minha mãe tem a quarta série e meu pai tem a quinta série. Sim. E quando eu fui quando eu cheguei até o ensino médio, e é muito ruim isso, não sei como que hoje está, pelo menos eu, quanto professor, não fui assim com meus alunos. Eu lembro que o terceiro ano eu fiquei procurando os professores para explicar, para me entender o que eu fazia para me ir para uma faculdade, o que eu precisava fazer. E eles falaram, no final a gente vai preparar vocês. No final a gente vai preparar vocês. Só que há um grande problema em algumas escolas de 3 turnos na região. Eles dão muita atenção pro turno regular. Primeiro o turno que é de manhã e à tarde. Da noite era como fosse... cara, isso aí é aquele pessoal que não quer nada não. Não quer nada, quer trabalhar e só para ter um diploma e tal. Então, tipo assim, não me deram atenção nenhuma. Eu não sabia o que fazer para me inscrever no Enem. Eu lembro que eu fiz a minha inscrição pro Enem, eu tô falando de 2011. E nessa época, avançador, não tinha internet não, para pesquisar, tá? É essa a questão. A internet que eu tinha... hoje é um diferencial, José? Hoje é um diferencial. Hoje você pega um celular e você tem aqui na mão. Na época, eu lembro que eu fiz a inscrição pro Enem num Cyber. Quem fez foi o cara do Cyber para mim. Mala House, né? Era uma Mala House. E eu perdi o número da inscrição, o Cyber fechou, a pessoa saiu do bairro, não sabia para onde tinha ido. Eu fiz o Enem, até hoje eu não sei qual foi o resultado que eu tive naquela prova, porque vinha uma carta, né? E a bendita carta não chegou no Alecrim, porque era horrível o endereço lá. Então eu não sei a nota que eu tive no Enem. Aí o que eu fiz? Quando eu terminei o ensino médio, eu falei, cara, eu vou na faculdade e vou saber o que faz para entrar lá, para estudar, o que eu preciso fazer. Aí eu lembro que eu fui na Veiga de Almeida, que era uma universidade que tem até hoje lá em Cabo Frio, vi o preço de educação física. Eu falei, pô, eu sei que eu queria ser professor. Meu sonho era ser professor, desde novo. Eu sabia Mas que não isso sabia também a especialidade que não, queria. não sabia. Aí eu comecei a botar na minha cabeça que eu queria fazer educação física, fui na Veiga, não gostei porque não tinha o horário à noite, era só de manhã que tinha turma. Ou tinha à noite, algumas matérias era de dia, eu sabia que não ia dar certo, não fui. Aí fui na Estácio. Quando eu fui na Estácio, aí me explicaram que eu tinha que fazer um vestibular, aí perguntaram se eu tinha feito o Enem, mas como eu não tinha nota e tal, aí fiz o vestibular. Tinha até o tal do FIES. Tinha o FIES na época e tinha o Enem que você usava a nota do Enem pro ProUni, né? Sim. Como eu não tinha a nota, eu não sabia o que fazer. E tinha o Educa Mais Brasil, que é um programa que poucas pessoas conhecem, que você se inscreve. Eu nunca ouvi falar. O Educa Mais Brasil é um programa que você se inscreve, você não precisa prestar uma prova nem nada. E dependendo da sua condição social, eles te dão hoje até 70% de desconto. Que é um excelente desconto, né, cara? Na minha época foi 50% e eu consegui os 50%. Então eu cursei a minha faculdade todinha pagando metade do valor. E educação física? Não, aí tá. Aí o que acontece? Eu entrei para fazer... Pô, eu quero fazer educação física, fui ver o preço de educação física. A mensalidade estava em torno de 700 e pouco a 900 e pouco. Já com desconto ou integral? Com desconto ia para 400 e pouco, 500 e pouco mais ou menos. Só que eu tô falando de uma realidade em que meu salário... Não, meio salário, era um salário mínimo, porque o salário mínimo na época era 520 reais, entendeu? Aí eu falei, não dá. Aí eu falei, cara, qual outra matéria que eu vou cursar? Na hora. Aí eu vi que eu gostava muito de história, sempre gostei muito, analisava muito a história política, assim, local, Cabo Frio, principalmente, a história de São Pedro da Aldeia. Vou fazer história, quanto que é a história? Aí viu, história era mais barato, eu optei por fazer história pelo preço, literalmente. E
Pelo preço, literalmente. Pelo preço. E eu vi que eu gostava. E hoje com o passar da vida, você gostou? Gostei. Gostei pra caramba, amo a minha profissão, entendo que a história me ajudou muito a ser o político que eu sou hoje também, então isso tem um ponto-chave aí também. Aí em 2016, eu tava ali, nesse processo de ingresso como professor, aí eu de fato desisti da questão política. Você já com 22 anos de idade? Isso, eu falei, cara, não, política não é pra mim, não quero saber disso, porque eu criei um ranço da política na época que eu tava cursando a faculdade de História. Porque você aprende muita coisa. Sim. E você começa a olhar assim, pô, cara, é um mundo podre, literalmente, se você não saber lidar ali dentro. É, né, Jean? Infelizmente, cara. E o que que acontece? Aí eu peguei e falei, não quero isso pra minha vida, pô, vou ser professor e tal. Aí, em 2016, mesmo assim, com interesse ainda de ver o bairro. Aquele candidato de 2008, que eu ajudei, que eu fiz o jejum pedindo pra ele ganhar, ele botou o nome de novo. Ele falou, já, eu vou vir de novo e tal, me ajuda. Eu falei, não, vou te ajudar. Fui ajudar ele. Aí deu um resultado ali que não foi favorável, foi bem pior do que também não foi eleito. Não foi eleito. E ele falou, ó, foi a pá de cal, não venho mais candidato. Na mesma hora, Deus fez lembrar. Próximo é você. Não tem mais pra onde correr. Ou você coloca o nome, ou o seu bairro vai sofrer. E eu fingindo que não ouvia a voz de Deus. E te cortando rapidinho, Jean. E esse candidato que você apoiou, ele foi um instrumento usado por Deus pra te colocar na direção. Sim. Só que... Caramba, não era pra ele, irmão. Era pra você o chamado. Só que nunca me apoiou. Eu acho. Nunca me apoiou. Nas duas eleições Não, que eu fui com ele. mas não precisou te apoiar. Ele te colocou no teu propósito. Sim, verdade. E ele profetizou isso sobre a minha vida. Porque em 2008, quando em uma das reuniões dele, acharam engraçado eu ser pequeno, porque eu pedia fala. Falei, posso falar? Porque Com eu tenho 14 uma ideia. anos? Com 14 anos. Sério, cara? Falei, olha, eu tenho uma ideia porque a gente não faz isso. E a turma ficou tudo assim. Aí, moleque. Chato. Não, a turma ficou assim. Aí ele foi e falou. Aí ele me defendeu. Não, vamos ouvir. Deixa ele falar. Deixa ele falar, porque eu vou ser vereador agora. E ele vai ser vereador depois de mim. Falou bem Profetizou. assim? Profetizou. Foi ele que profetizou sobre a minha vida. Aí o que acontece? Em 2016, aí terminou a eleição, Deus ministrou no meu coração a promessa, o propósito. E eu vim fugindo, aí ingressei aqui em São Pedro da Aldeia na educação, comecei a trabalhar em diversas escolas. Tá, escolas daqui do município? Do município. E aí você já estava formado, né? Já estava formado. Professor de História. Formei no final de 2015, aí 2017, 18, 19, trabalhando. No final de 19, Deus falou, agora eu preciso de você. Entra, bota o seu nome na política e vai pra frente. Que era em 2020, né? A eleição já era no ano seguinte. Aí em 2019 eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal, querendo fugir. Aí eu falei, tá, é o propósito? Se Deus tá me chamando, Deus vai colocar o chão pra me pisar. Eu só preciso dar o primeiro passo. E fui. Vou fazer o que tá no meu alcance pra fazer e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazendo. Aí comecei a caminhar, ver quem eram os candidatos a prefeito. Sondei um, sondei o outro, comecei a caminhar. Você sabia também quem você ia se aliar, né? Isso. Quando foi no final de 2019, eu tive um probleminha de saúde, eu falei, cara, não vou. Desisto disso, não quero, chega, acabou. Se eu não tô conseguindo nem cuidar de mim, quem dirá cuidar do município, não dá. E eu já dava aula. E eu tinha comentado antes com uma diretora de uma escola que eu dava aula, que era a Escola Francisco Paz, lá no Boqueirão, sobre esse intuito que eu tinha de ser vereador, de vir candidato. Só que eu nem lembrava que eu tinha falado isso mais pra ela. Quando foi em janeiro de 2020, tanto que eu botei meu nome nos últimos momentos, finalzinho de janeiro de 2020, estou eu na minha casa, onde eu estou construindo, estava capinando lá, já estava cheio de mato. Ela me ligou, já você tá em casa? Eu falei, não, eu tô no meu terreno capinando. É perto da onde eu moro, que eu moro com os meus pais ainda. Aí ela falou, tô indo aí na tua casa, vou levar uma lembrança pra você. Eu falei, sério? Ela, vai pra tua casa e me encontra lá. Fui pra minha casa, ela chegou lá com o Fábio do Pastel, que é o prefeito atual. Prefeito hoje, pela segunda vez foi reeleito, né? Isso, com uma margem de voto assim excelente. Aí ela apareceu lá com ele, e ele na época era pré-candidato a prefeito. E ele falou, eu trouxe aqui o Fábio precisava te conhecer, eu falei que você tem vontade de ser vereador e a gente precisa de você. Eu falei, não, Berenice o nome dela. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu desisti disso. Corri, eu desisti disso. Aí ela falou, Jean, escuta aqui. Aí ela, escuta aqui, a tua vida tá boa? Eu falei, tá. E o teu bairro tá bom? Eu falei, não. Então, para de ser egoísta. Nós precisamos de você. A política de São Pedro precisa de você. Eu falei, não, mas não tem como. Não,
Fábio é novo, Fábio não é da política não. Eu falei, Berenice, esse meio é complicado. Não, Fábio é novo, é igual você, vambora, mete a cara, vai e tal. Aí eu peguei, aí ali eu senti paz, em Deus. Foi uma confirmação assim, que como se Deus tivesse descido e falado. Eu falei, Deus, mas eu preciso dar uma resposta agora. Deus desceu com uma paz tão grande no meu coração. Eu lembro, por incrível que pareça, a roupa que eu tava no dia, todo sujo, que eu tava capinando. Pra tu ver como é que marcou, né, cara? Marcou muito. E o local que a gente tava, que era na sala de trás ali da casa da minha mãe. Cara, marcou, Deus me deu uma paz ali. Eu tinha certeza que eu tava colocando o nome, não só para ser candidato, mas como eu já estivesse assinando o meu compromisso de posse. Literalmente. Final de janeiro de 2020. Aí eu comecei a fazer. Falei, a única coisa que eu tinha... Aí eu falei, Deus, o senhor vai colocando as pessoas certas do meu lado. Comentava com as pessoas, você começa entre os amigos, entre os familiares. Sim. Veio a pandemia, que deixou tudo incerto. Sim. E eu não posso dizer que a pandemia tenha sido o que Deus usou para mim, porque, poxa, muita gente morreu, foi algo ruim. Isso. Mas Deus usou a pandemia para me ajudar no meu processo político, porque, querendo ou não, quando não existia a pandemia, né, fazer política era muito caro. Né, você tinha que dispor de tempo. E como que eu ia dispor de tempo sendo que eu estava dando aula? Na época eu dava aula em 2 escolas particulares e 2 municípios. E você precisava se apresentar pro povo, né? Quem é Jean-Pierre? Quais são os seus projetos? Propostas e tal, fazer as pessoas me atender. E nessa época todo mundo migrou para onde? Pra internet. Sim. Todo mundo enclausurado, você não pode sair. O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha internet. Peguei meu Facebook. Você chegou a dar aula pela internet? Dei. Também teve isso? Teve, né? Teve. Eu ganhei a eleição num domingo, no dia 15 de novembro de 2020. No dia 16, 7 horas da manhã, eu comemorei até 2 da manhã, né, e tal. No outro dia, 7 horas da manhã, eu tive que abrir a live dando aula pelo Google Meet para a turma da escola Professor Elias, que era particular, né, e tal. Então a gente dava aula ali. Dava aula numa escola de Cabo Frio, que é particular também. Aí a garotada tudo animada, né? Tudo animado. Parabéns. Eu brinco até com o professor Elias, que ele me ligou parabenizando de madrugada. Jean, parabéns, vi que você ganhou vereador. Pra vereador, pô, tô feliz demais. Eu acho que ele mora no meu condomínio, professor Elias. Não mora lá, não, Falei, mas... Ele foi candidato a síndico lá e tudo. Foi. Aí ele, mas só quero te lembrar que amanhã às 7 horas você tem que dar aula, tá? Aí eu falei, não, pode deixar. Pode deixar. E honrei ali até o final. E aí quando foi 2020, aí comecei a trabalhar, fazer tudo que eu podia fazer. Já estava já com o Fábio, já tinha certeza que ele seria o prefeito e eu seria vereador ao lado dele. Sério, cara? Sério. Sem brincadeira não. Era uma paz que me dava tranquilidade, até para ouvir não. Até para pessoas que não acreditavam. Eu falei, não, beleza, eu entendo, eu respeito tua opinião. E eu sabia que Deus iria me fazer vereador. Só que a honra e a glória seria dele. A felicidade seria minha e do meu grupo. Glória a Deus. Mas a honra e a glória seria dele. Aí eu pensava assim, poxa, a honra e a glória vai ser de Deus, então tem 2 formas de Deus me fazer vereador. Eu botar muito voto, muito voto, e entender que eu não tinha capacidade para aquilo, que foi realmente ele. Ou então entrar com uma margem de voto baixíssima. Aí eu lembro que o que eu fiz? Eu criei uma matemática. Eu sempre trabalho em cima de dados. E eu pensei, olha... Hoje, pela análise que eu estou fazendo, acho que um vereador precisa ter no mínimo 700 votos para poder entrar. Eu calculava botar 500 votos dentro do meu bairro e botar 200 votos fora. E comecei a trabalhar para isso. Trabalho. Faço tudo que eu posso, faço live, vou... Aí começou a liberar as caminhadas, vou em caminhada, faço visita. E isso, de uma certa forma, Jean, é assim, tendo que gastar um dinheiro, né? E sem ter, né? Cara, nem tanto, porque o que acontece? Teve alguns gastos de campanha, mas eu ganhei uma eleição gastando R$1.300. Foi o que eu gastei de material. Rapaz, nada. Sério mesmo? Isso. Eu gastei R$1.300 no meu bolso e ganhei R$2.800 do partido, que eu botei meninas para trabalhar 15 dias antes da eleição. Foi o meu único gasto. R$2.800 mais R$1.300. Foi o que eu gastei. Pô, legal. E trabalhei muito e... Aí veio o dia da eleição, a gente foi pra eleição, o nome foi ficando bom, a galera via o meu nome. Mas tava com friozinho na barriga? Por incrível que pareça, não. Tava tranquilo, cara? Tranquilo. Porque a gente, eu acho que assim, cara, vou te dar um exemplo, né? Se eu me candidatasse a algo, né? Cara, eu vou te falar. Porque é como se você fosse testado pra ser aceito. Sim. Assim, cara, será que as pessoas vão me aceitar realmente? E isso é de uma certa forma, né?
é desafiador. Tu falar, cara... Só que em 2020, pra mim, não me deu frio na barriga, porque eu não queria que o resultado fosse positivo. Eu não queria ser vereador. Sim, pô, não queria. Porque o que que acontece? Pelo perfil daqui da nossa conversa, você vai ver, eu com 18 anos eu tinha construído pelo menos o alicerce da minha vida. Sim. E quando eu falo pra você que com 18 anos eu comprei um carro, eu tirei minha habilitação, eu entrei na faculdade, não tem um centavo dos meus pais aqui. Como eu te falei, meus pais são são pobres, literalmente, né? Não tinha condições, às vezes, nem de comprar um livro. Eu passei minha faculdade toda com xerox, com a apostila de amigos, né? Então, isso tudo foi com meu dinheiro, com minha luta, com meu trabalho. Sim. E eu... Com as tuas renúncias. Isso, com a minha luta. E eu sempre valorizei muito isso. Quando eu olhava pra política, eu falei, cara, na política, se eu comprar um tênis novo, eu sei que vai ter neguinho falando que eu roubei. Vai ter gente falando, é pilantra. Porque é mal visto, né, cara? Sim, infelizmente, os maus exemplos ao longo da história fazem as pessoas pensarem isso. Isso. Então eu, tipo assim, eu tinha muito medo, eu achava que... De como que você seria visto, né, cara? Eu achava que só tinha mafiosos, que alguém ia querer me matar. Faça ideia primeiro dia do teu na Não, eu passei mal, pô. Eu passei muito mal. Quando eu ganhei a eleição, quando eu vi que o resultado era... Eu entrei numa crise de ansiedade muito grande. Porque eu falei, agora caiu na minha mão. Eu não sou mais um candidato. Isso, tipo assim, você sem saber nada do que era política realmente, literalmente. Né? Porque o que acontece? Aí ganhei uma eleição, aí voltando ainda na questão de o quanto que a honra foi de Deus. Eu calculava 700 votos. Eu achava que era impossível um vereador ser eleito com menos de 700 votos. Quando saiu o resultado, eu fui eleito com 461 votos. O percentual de voto foi muito... Abaixou, né? Ou seja, nem os 500 do teu bairro que você calculou lá não teve. Não, eu tive 274 assim, no bairro e 200 votos fora. Mesmo assim tu entrou? Entrei. Então foi assim uma vitória muito grande, porque embora a quantidade de votos era... E foram quantas cadeiras lá no 10. Era 10. Sempre 10, né? 10. Sempre 10? Não, antes em algumas legislaturas. Hoje a gente pode ter até 17. 13, né? Teve 13. Mas teve 13, teve um ano, uma legislatura que foi 15, se eu não me engano. E tu foi o 10º em 2020? Fui o 10º, o último a entrar. O último dos meus anos. Por causa de 5 votos eu não entraria. Se eu botasse 5 votos a menos, eu não estava eleito em 2020. Então foi assim uma vitória que eu não tenho outra explicação a não ser Deus. Só que aí a vitória veio, a gente comemorou, eu falava que eu precisava ganhar uma outra eleição. Por quê? Porque eu não comemorei em 2020. Eu forçava uma comemoração porque a galera tava comemorando. Mas a minha mente tava assim, olha... Tu tava receoso, né? Tava receoso, né? Mano, quando foi na segunda, que tipo assim, no domingo tá todo mundo contigo. Olha a responsabilidade, meu irmão. No domingo tá todo mundo tá te abraçando, tá te jogando pro alto, você é vereador, paradado. Meu irmão, quando foi na segunda, que eu tava sozinho, e que eu olhei 54 bairros em São Pedro Aldeia, mais de 100 mil habitantes, a maioria dos bairros sem saneamento básico, sem pavimentação, saúde com... Tá doido, eu não vou aguentar. Aí começou a entrar em desespero, aí consegui me controlar, mas mesmo assim a crise de ansiedade foi tão grande que atacou a minha apêndice. E eu precisei, uma semana depois, operar. Caramba, rapaz. No domingo eu ganhei a eleição, no domingo eu tava na sala de cirurgia, operando às pressas a apendicite. E foi isso, cara. E a gente começou a trabalhar e trabalhar bastante. Agora, essa questão de ser aceito, né? A eleição de 2024 foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque aí já tava essa questão. Em 2020 eu não queria ser aceito. Sim. Em tese eu tava com o nome lá. Se eu perdesse, eu ganhasse uma eleição, eu não tinha perdido nada, eu tinha ganhado experiência, pelo menos. Sim, né? Sim. 2024... E aprendeu muito, né, Jean? Muito. Nesses 4 anos aí. Muito. E 2024 já foi diferente. Por quê? Porque eu tive 4 anos de trabalho e eu me dediquei muito, Rodrigo, muito. O Diogo tá aqui comigo, o Diogo sabe. Não teve um dia que eu deixasse de trabalhar. E até nos dias que era o dia de mais descanso, eu só aprendi a descansar agora no último ano. Porque até domingo e sábado eu tava trabalhando. Nunca tirei uma férias em 4 anos. Então, aproveitar a oportunidade que você tá dizendo isso, eu quero que tu me fale aí, ó. Qual é o projeto que mais você se orgulha de ter iniciado aí? Através da política? Sim. Durante esses teus 4 anos aí. A pavimentação da estrada do Alecrim. Hoje foi uma luta, a maior luta que a gente entrou, porque eu entendi, o meu intuito de querer entrar pra política era lutar por aquele bairro ali. Sim. A gente conseguiu levar a obra mais cara nesses últimos 4 anos dentro da cidade de São Pedro Aldeia para dentro desse bairro. Nós conseguimos, junto com o governo do estado, uma obra de 22 milhões de reais que trouxe saneamento e pavimentação para aquele local ali. O bairro, quando chovia, enchia de água, porque lá é um declive, né? É alto de um lado, alto do outro. Eu conheço pouco lá. E uma bacia no meio.
e vem muita água de outros bairros para escoar por aí, uma rota de escoamento de água. Cara, a gente conseguiu botar dentro daquele bairro que ninguém botava uma brita, um saco de cimento do poder público. 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Galerias que dá para passar um carro daquele Fit Mob dentro, né, que é o pequenininho. Sim. De 2,5 metros por 1,5 metro de altura a galeria. Você anda em pé, quase que em pé dentro dessas galerias que passam por baixo da terra. E a felicidade de pessoas que já moram ali há mais de 50 anos e que não tiveram... Pessoas que falam hoje falam assim pra mim, Jean, eu achava que eu ia morrer, eu não ia ver, porque eu vivi muitas promessas, ouvi muitas promessas, mas nunca o cumprimento delas. E você, cara, tá sendo uma resposta de Deus. E foi onde eu entendi, né? Só que aí toda aquela preocupação que eu tive em 2020, logo após ganhar uma eleição, já no primeiro mês de mandato eu vi que não era bicho de 7 cabeças, e que eu só precisava fazer aquilo que eu tinha feito a vida toda, trabalhar e me dedicar ao extremo, né? Servir, né? Servir. Como Servir, eu falei, como eu falei para você, eu trabalhei a minha vida toda em comércio. Na época que eu trabalhei em comércio, e até como professor, porque o que acontece? Como professor, eu trabalhava como contratado, não era por concurso, era por contrato. Chegava final de dezembro, meado de dezembro, você era dispensado e só recontratado em fevereiro. Então você ficava ali com um lapso de 2 meses sem salário. Sem receber? Sem receber. O que eu fazia? Caía para dentro do Uber. Eu lembro que em 2018, no verão de 2018, eu fui vender até espetinho de camarão de frango na praia junto com meu primo. Ele tinha uma licença, a gente foi trabalhar junto. Ou seja, nunca correu de trabalho. Nunca. Então eu sempre trabalhei muito. Eu falei, cara, se eu nunca tive férias no comércio como professor, agora que eu não vou ter, eu vou ralar e vou ralar até o máximo. E tiro o couro de quem trabalha comigo também, porque a galera fica quase que doida. Que a gente trabalha e trabalha muito. Então, aí, tipo assim, esse último ano que eu comecei a desacelerar, porque meu corpo começou a sentir cansaço físico, aquilo mental. Que a gente tava até falando sobre isso aqui, né? Antes da gente começar. Isso. Cara, o cansaço mental é brabo. Aí foi onde a gente foi desacelerando um pouco mais, respeitando as nossas limitações, né? Mas trabalhando muito ainda. E eu acho o seguinte, né, ô Jean? Da primeira vez que você pisou lá, né, na prefeitura para iniciar esse teu propósito como vereador aqui na cidade, e depois de alguns meses tu já foi pegando a expertise de como é que funcionava, tu vai se adaptando àquilo ali, tu vai aprendendo, todo dia tu aprende algo. Sim. E hoje eu digo assim, para esse novo mandato seu aí, você tá muito mais preparado, né, cara? Sim. Muito mais preparado. Muito mais preparado. Porém, com a mesma essência de princípios e de caráter que eu tinha lá em 2020. Que isso é o que eu considero a minha maior vitória. Inegociável. Inegociável. O que acontece, Rodrigo? Eu tenho, infelizmente, muitas pessoas que passaram não, entrou pra política, já era. E literalmente, sem precisar esperar a minha ação, se seria realmente uma mudança de caráter ou não. Não, nem quero mais contato, nem quero mais ser amigo. Eu perdi amigos na política. Depois que eu entrei pra política, né? Pessoas que começaram a me evitar. Sim. Achando que você ia ser contaminado pelo meio. Sim. Porque a gente costuma até falar muito, cara. Eu falo com o Diogo sobre isso. Que o ambiente, ele sempre vence. Então você é a prova do contrário, cara. Porque, ou não. Porque eu acho que a prefeitura daqui é séria, cara. A prefeitura aqui de São Pedro Aldeia, assim, vamos lá. Ela é uma porcentagem boa de pessoas sérias querendo fazer acontecer, né, cara? Na verdade, eu falo por mim, né, cara? Eu busco falar por mim. Admiro muitas pessoas ali dentro. Tem pessoas ali que não mereciam estar, mas admiro algumas que estão ali dentro, sim. Mas eu falo que nessa questão de o ambiente, realmente, o ambiente influencia muito a pessoa. Influencia, cara. Mas quando você tem um propósito, Deus te coloca no ambiente certo para você influenciar. E foi isso que eu vivi nesses 4 anos. Posso ter mudado a mente de todo mundo? Não. Não. Mas a minha parte, mas cumpriu tua ter parte. permanecido, eu permaneci. Então, hoje, me sinto muito mais preparado, mas com o mesmo caráter e princípios, que isso na minha vida é inegociável. Isso aí. E pelo objetivo que é de melhorar a cidade, né? Realmente servir. Sempre, é o que eu sempre falo, desde o começo, não é por mim, é por nós. E é isso que é gratificante, né, cara? Isso que é o gratificante, né? De você, assim, mudar a realidade, né, cara? Cara, é muito maravilhoso. Você vê de fato a pessoa, caraca, nunca imaginei que fosse mudar o Alecrim. E eu vi você nascer pra fazer, eu tive que ver você nascer, crescer pra fazer o que eu imaginava que não pudesse. Rapaz, o Jean, avançador, pra galera entender, eu tô conhecendo o Jean agora. E, cara, eu tô vendo uma verdade tremenda, absoluta em você. Amém. Que você realmente, assim, tu tem prazer hoje de estar onde você tá. Muito. Tá?
Eu acho que até assim, vou te dar um exemplo. Pelo prazer que eu tô vendo você, cara, eu te acompanho nas redes sociais aí, eu vejo que a galera se conecta muito lá e fala, né, e tal. Pô, futuro prefeito de São Pedro da Aldeia, vou profetizar aqui agora. Cara, pela verdade que tu carrega e propósito, tá? E com esses valores que você tem aí de humano, né, cara, de pessoa, irmão, como é que você enxerga isso? Será um propósito? Porque o Fábio, assim, Fábio, né? Cara, o Fábio, pra mim, ele faz uma gestão de excelência aqui na região de São Pedro da Aldeia, tá? Na cidade. Ele veio, na verdade, ele veio, né, através até o Paulo Lobo, mandar um abraço pra ele, Paulo Lobo, que já foi prefeito aqui. Sim. Um abraço, Paulo. Isso, Paulo, gente finíssimo. Paulo, pô, aprendo muito com o Paulo, comentei, né? Sem ele falar nada, eu tô aprendendo com ele sempre. E o Fábio assim, ele veio como... O Fábio é um empreendedor nato. Sim. É um cara que focado demais naquilo que ele quer, né? Ele se coloca em prática realmente. E ele tem feito isso. Nesses 4 primeiros anos ele fez muita coisa aqui na cidade, meu irmão. Tem uma garra muito grande de trabalho. Tem, cara. Tem uma garra muito grande. Na época eu fui eleito com ele. Eu fui o único vereador eleito com ele em 2020. Né? E na época a gente trabalhou... do pessoal lá dele, só você? Só você? Só eu. Foram 45 candidatos e... Infelizmente ou felizmente, somente eu me elegi. Fui eleito, né? Me elegi só. A chapa dele lá, né, e tal. Aí, cara, não é só por isso não, mas o Fábio tem uma garra muito grande. E ele é detalhista. Ele quer ver o negócio bem feito. Pra ele não é só ser feito. Detalhista. Tem que ser bem feito, entendeu? Tem que ser bem feito, trabalhador, não descansa enquanto não resolve um problema. E isso ninguém tira dele. E a população reconheceu isso. Ele tem uma expressão de voto. 76% de voto, né? Foi 76. Eu acho que foi em porcentagem foi o prefeito mais bem votado de São Pedro da Aldeia, da história de São Pedro. Mais de 40 mil votos. Foram acho que 40 mil e pouquinho, se eu não me engano. Eu lembro que na época a previsão era de 30, 35 mil no máximo. 33, conseguiu, rapaz. Ele passou. Superou. Só que Fábio, agora, com certeza tem mais 4 anos pela frente aí pra poder terminar aquilo que ele já iniciou aí, que é muita coisa, meu irmão. Torce pra que dê tudo certo. Mas precisa-se já de algum nome. E você, cara, como é que você, assim, eu digo, isso arde no teu coração, de repente, de Deus tocar pra você se tornar um futuro candidato a prefeito daqui a 4 anos, Jean? Como é que tu vê isso? Rodrigo, ou tu vai deixando as coisas acontecerem no seu devido tempo? Eu falo que a minha vida tá no melhor lugar. A minha vida tá na mão de Deus. Sim, glória a Deus. E assim como foi com alguns personagens bíblicos, a bênção pra mim, ela não tá no local. Não é egoísmo e não é soberba. Né? A gente que é cristão e é filho, quando você descobre a sua identidade de filho, você desfruta de acessos que talvez se você não descobrisse, você não acessaria. Sim. Então hoje, por eu saber a minha identidade de filho que eu tenho, eu sei que a bênção não está nos locais, a bênção está comigo. Eu posso amanhã voltar para dentro de um estoque de uma loja de R$1,99 em Cabo Frio, mas eu vou entender que eu estou ali porque ali é o melhor lugar de Deus para minha vida. E a bênção não está no local, a bênção está comigo. Eu posso sair daqui e virar presidente da República. Eu vou entender que a bênção não está na cadeira de presidência, a bênção está comigo. Eu posso voltar para uma sala de aula do último bairro de São Pedro da Aldeia, mais distante que tem, sem estrutura nenhuma. A bênção não está no local, a bênção está comigo. E por isso aquele local ali vai ser abençoado também. Né? Então, quando nós falamos de política, eu posso te responder talvez o que eu respondi para Deus lá em 2008, 2016. Que por mim, talvez não. Não queria. Mas se for chamado... sei, não é nem se for, eu sei que é. Não é soberba, não é altivez, mas é a certeza de um filho de Deus. E eu sei qual é o meu propósito. Não sei quando, não sei se vai ser daqui a 4 anos, se vai ser daqui a 1000 anos, mas que um dia eu serei prefeito de São Pedro da Aldeia, eu sei, porque isso é o propósito de Deus para minha vida. Jean, você sonha com isso? Queria eu se esse não fosse ser meu propósito. Queria Deus... Se eu pudesse orar a Deus e pedir para não ser, eu oraria e pediria. Mas eu sei que o propósito de Deus e a vontade de Deus para minha vida ela é boa, perfeita e agradável. Embora eu não queira, e talvez eu pensasse outra coisa para minha vida, eu sei que eu só vou estar realizado se eu estiver no meu propósito. Por isso eu te digo que eu tenho a certeza que um dia, né, esse propósito irá se cumprir na minha vida. Não porque eu quero, mas porque o meu Deus quer e conta comigo para isso. E que seja no tempo de Deus. Que seja no tempo de Deus, é o que eu peço, porque o tempo de Deus ele é a melhor coisa na nossa vida, né? Hoje, como você falou, isso Fábio, aí, ele encerra aí o seu tempo de governo, né? Ele não pode continuar sendo candidato em 2028 ao cargo de prefeito.
Nunca tive conversa com ele sobre isso, né, de questão de sucessão, mas independente disso, é o que eu falo. A gente tem eu acho que ter Deus no barco é a melhor coisa que tem. Sim. É o melhor ponto de um currículo, é o melhor ponto de um portfólio, é o melhor ponto de identificação de uma pessoa, é ter Deus no barco. Sim. Né? Então hoje eu gosto do governo Fábio Pastel, mas nunca houve uma conversa sobre sucessão. Ele particularmente nunca abriu isso, pelo menos para mim, de quem seja, de quem vai ser. Mas independente de qualquer coisa, eu sei que um dia a gente vai estar lá. Se vai ser em 2028, ou se vai ser em 2032, ou 2036. Isso aí, então já se prepara aí, avançadores aí que São Pedro Aldeia. A gente tá aí na luta. Que o Jean tá aí pronto para cumprir aí a missão, né? A missão. Se tiver que realmente... Enquanto for a vontade de Deus, a gente tá aqui para cumprir a vontade de Deus. Isso aí. Ô Jean, como é que você enxerga, cara, o impacto da educação, tá, nas políticas públicas que desenvolve? Então, amigo, o que acontece? A educação, para mim, ela é a principal arma de transformação da vida da pessoa. Primeiro, Deus, né? Quando eu falo que a educação é arma, Deus não é arma. Deus é o quem usa a arma, né? Sim. E uma das armas que Deus usa para a transformação da vida do ser humano é a educação. Você pega até os próprios ensinamentos bíblicos quando Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Sim. Educação é conhecimento. Isso aí. Né? E quando se fala de uma educação secular a nível, né, de escola, cara, foi o que transformou a minha vida. E você, cara, ó, é notório, irmão, notório. Eu vou te parabenizar porque realmente você é um cara fora da curva. Você Obrigado. É super Amém. intelectual, tu fala bem. O Diogo já tinha comentado de você pra mim, falou, cara, o Jean, só deixa ele falar lá. Pô, e realmente, eu não lhe conhecia, né, assim, pessoalmente e tal, eu vejo que você é super inteligente, cheio de projeto, enfim. Obrigado. E você, cara, assim, é um improvável pra estar aqui falando sobre Sim. isso, porque você vivia lá na falta, na escassez lá e tal, né, que você, o ambiente era completamente desfavorável pra você ter se tornado um professor, pra você ter se tornado um vereador. Hoje tá falando com propriedade aqui muitos assuntos aí. Sim. Mesmo assim, você venceu. Venci. Então, isso não é desculpa pra ninguém, né, cara? Não. O que acontece, Rodrigo, a educação, para mim, ela é a principal arma de transformação, e a minha mãe sempre teve muita preocupação com isso. Né? Eu te falei aqui há pouco tempo atrás que a minha mãe ela tinha só a 4ª série, né? O meu pai 5ª. E ela queria que você tivesse mais, né? Queria. A minha mãe, duas coisas que ela sempre se preocupou muito para mim e pro meu irmão. Melhores roupas e material de escola. Tinha que ser tudo da melhor qualidade. Sério, cara? Sério? Sempre. Tu tem quantos irmãos já? Eu tenho um só. Meu irmão só? teve mais regalia Mais do que velho eu. ou mais novo? Mais novo. Teve mais regalia que eu. Meu irmão estudou a vida toda em colégio particular. Eu não, eu estudei em colégio público. Isso. Meu irmão estudava em colégio particular porque dava problema demais. E a minha mãe acabava pagando colégio particular para ele, achando que o problema era a escola, não ele. Mas era ele que não queria nada com a do Brasil. Mas a gente entende que hoje, né, adulto, tem 25 anos de idade, a gente até ri das histórias. Mas ele teve essa oportunidade de estudar em colégio particular a vida toda. Já eu não. E ele formou, fez faculdade? Nada. Não, fez nada. Por favor. Hoje é um excelente mecânico, trabalha muito bem. Pô, show. Bota uma moto na mão dele, ele te entrega. Tipo assim, é a diferença dos conhecimentos, né? Não quer dizer que a pessoa só é inteligente quando é intelectual. Cara, como é que foi até bom tocar nesse assunto, que a gente vai fugir um pouquinho da política aqui agora, rapidinho, rápido. Como é que você vê hoje o mundo de uma forma geral? Porque antigamente, né? Para você ser bem-sucedido, a maioria das pessoas bem-sucedidas no nosso país eram pessoas diplomadas, né? Que tinham um diploma, eram médicos, advogados, engenheiros, enfim. Como é que você vê hoje? Eu digo assim, porque hoje eu vejo pessoas, cara, sem esse tal diploma e que tem eu sou uma prova disso, cara, que tem um resultado muito bom assim naquilo que tá fazendo. Sim. Eu acho Mudou, né, Eugênio? Mudou demais, né, cara? Sim, porque querendo ou não, era aquela questão. Você ter um diploma, você ganhar um bom salário, não só ganhar um bom salário, mas você ter um diploma, você ser um médico. Todo mundo queria que o filho fosse médico ou advogado. Era isso. Sim, cara. Médico Sim. ou advogado. Sim. Você tinha que ser. Mas, cara, o mundo precisa de outros saberes. O mundo, para funcionar, ele precisa da cabeleireira, precisa do barbeiro, Sim. precisa do motorista, precisa do vendedor, precisa do professor, precisa do advogado, precisa do médico, precisa também do enfermeiro. Sim. Então, tipo assim, o mundo é amplo. E que bom que a população... Eu acho que hoje tem mais oportunidade, né, Jean? Eu acho que hoje o mundo é mais igual, tá? Tem mais oportunidade, independente se você tem um conhecimento X, um conhecimento Y.
assim, você tem essas questões de possibilidade Acho de que acesso. antigamente era pior, cara. Antes era Era mais difícil. brabo, meu irmão. Hoje, Rodrigo, falando para você em questão de educação, só um parâmetro bem simples para a gente entender o quanto que antes era pior e agora é mais tranquilo. Hoje, um aluno que estuda em São Pedro da Aldeia, ele pode morar no bairro Três Vendas, que é o bairro mais distante do centro, talvez. Sim. Ele vai ter um ônibus que vai buscar ele na porta de casa, vai levá-lo para a escola. Chegando nessa escola, ele vai ter, no mínimo, uma refeição, podendo chegar até 2 ou 3 refeições. Pô, legal, hein, cara? Ele vai ter essa refeição, ele vai ter um kit de uniforme escolar para ele usar, e ele vai ter professores à disposição E dele vai ter o sem material pagar didático nada. também, né? E vai ter o material didático. Não, hoje em São Pedro da Aldeia não dá o caderno, lá, Físico, não. né? Tudo online. Mas, né? por exemplo, o livro Sim. vai ter, vai dar. Então, tipo assim, ele tem tudo para continuar. Do primeiro momento que ele entra numa alfabetização até o 9º ano do ensino fundamental. Depois, quando ele vai para o ensino médio, ele tem o passe escolar nos ônibus, onde ele consegue pegar e estudar, e tem as mesmas questões também. E o governo federal está até pagando para os alunos estudarem no ensino médio agora, você está sabendo? Não, rapaz. Você... Sério? Não sei se o José tem isso. Tem, José? Eu tenho que ser beneficiado no Bolsa Família. É porque tem uma questão de valores. É um programa do governo Lula agora que eles pagam um valor que dá um total de 10 mil nos 3 anos do ensino médio, até o total. Sim. Eles liberam. Aí você vai ser dividindo por mês ou não? por mês, por ano, se você for aprovado, não ter um percentual de falta, essas questões Sim, todas avaliadas. De qualquer forma, cara, uma coisa que Pede antigamente meia. não tinha. O programa pede meia, né? Antes você não tinha. Aí isso eu tô falando do aluno hoje. O aluno na minha época, que saiu dos bancos de escola pública, municipal, vamos falar do município, há 15 anos atrás, para me ir para a escola, eu tinha que pegar um ônibus da linha quando passava. Se eu estudasse longe da minha casa. Eu não tinha ônibus que vinha me buscar na porta de casa. Deixa eu passar para ele aqui. Eu não tinha ônibus que vinha me buscar na porta de casa. Eu tinha que pegar um ônibus. Chegava E lá... tinha que pagar também. Não, na minha época eu não pagava ainda não. Ah, não? Não. Uniforme escolar minha mãe precisava comprar. Aí você com um devido uniforme lá, tu não pagava o ônibus, né? Não pagava. Isso aí, entrava com Isso aí uniforme mesmo, escolar. Isso. E ia estudar. Ali tinha escola, ganhava o livro, beleza, tinha aula, tinha uma merenda no dia, quando tinha, tranquilo. Já na época da minha mãe, década de 80, que ela foi aluna, para ela estudar até a 4ª série, a escola era perto de casa. Então ela ia. Mas ela ia, se tivesse roupa, ela ia, se não tivesse, ela não tinha como ir. Material escolar, só se a minha avó conseguisse comprar. A minha mãe fala que trocava o lápis com a minha tia. Ela estudava de manhã, minha tia à tarde. Ela chegava, dava o lápis para minha tia levava o lápis à tarde para estudar. Caramba, olha isso, cara. Loucura. Caderno era o aproveitado o máximo possível que eles podiam aproveitar. Quando chegava a criança tinha que ir para a 5ª série, aí a escola mais próxima já era em Cabo Frio. Tinha que sair do Alecrim e ir para Cabo Frio, só que ela tinha que pagar passagem. E como que paga passagem para estudar todos os dias? Porque Aí não pra tinha. voltar. Aí o que a pessoa parava na Desiste. 4ª série, como a minha mãe parou. Então, viu a diferença? Viu o Sim. quanto que mudou? Então, a educação, ela proporciona isso. Então, hoje a gente vê, né, diversas outras oportunidades, as pessoas tendo mais acesso a oportunidades, porque mudou muito o mundo, né, nesses últimos anos, Sim. nas últimas décadas. Você pega a década A de tecnologia 80, veio pra revolucionar, né, cara? avançar, isso Pra aí, avançar. isso aí. Então, hoje, graças a Deus, né? E Jean, que bate-papo bacana, hein, cara? Tô entendendo um pouquinho da política aqui de São Pedro da Aldeia. O Avança Podcast proporciona isso pro Rodrigão Corvelo. Aqui, pra mim, é sempre aprendendo algo. Entendeu? Cara, existe algum projeto aqui, né, na cidade de São Pedro da Aldeia, para beneficiar aí professores e educadores da cidade? Então, Rodrigo, o que acontece? São Pedro da Aldeia, só para a gente entender, para chegar nesse determinado ponto. Tá. Diferente de alguns municípios do nosso redor, São Pedro da Aldeia tem um orçamento bem menor do que todos eles. Pegando o exemplo de Cabo Frio. Tem sobre isso, né? Tem. Orçamento, né? Porque tudo você faz com dinheiro, né? Sim, Você, por exemplo, assim, se a gente for Tudo falar... se faz com dinheiro, literalmente. Literalmente, a gente vive num mundo capitalista. É a válvula mexe. Você me perguntou em relação a projetos que beneficiam os professores. Sim, Beleza, para mim ter projetos que beneficiem professores, eu preciso ter dinheiro para custear isso, sim. né?
Então, pegando uma questão dessa, Cabo Frio hoje está com o orçamento aprovado, previsto para 2025, que é 5 vezes maior do que o de São Pedro da Aldeia. Está avaliado em 2,5 bilhões, se eu não me engano. São Pedro da Aldeia, o orçamento previsto para 2025 é cerca de 500 a 600 milhões. Então, Cabo Frio é muito maior. Eu pego Maricá, eu pego Saquarema. Saquarema também, né? Maior, muito mais. Saquarema também. Uma potência enorme. Iguaba, que é menor do que a Saquarema hoje gente. parece que é o daqui das próximas aqui é o que mais ganha, né? Maricá. Em royalty, né? Maricá é o maior, segundo é Saquarema. Então, o que acontece? Aí a gente tem essa questão. Hoje, com todo o orçamento de São Pedro da Aldeia, como professor, a gente vem lutando muito isso pela valorização da classe. Dizer que hoje a gente tem o céu, eu vou estar mentindo, e você é apedrejado por quem está assistindo, né? Mas a gente tem lutado para entregar o melhor dentro de São Pedro da Aldeia com o que a gente pode fazer, dentro da realidade. Hoje a gente tem aí, nós tivemos, desde quando eu assumi em 2021 o cargo de vereador, o professor que ganhava determinado valor lá, ele ganha 50% a mais, porque todos os aumentos do piso salarial estipulado pelo governo federal, a gente fez ser aprovado aqui em São Pedro da Aldeia. Nós demos um aumento em 2023 de 33, alguma coisa por cento a mais do salário. Depois foi um outro aumento em 2022. 2023 foi de 14,95 e agora em 2024 foi de 6, alguma coisa. Então, somados são quase 50% a mais do salário. Além disso, nós aprovamos uma lei que foi de autoria minha, que a gente permite hoje o professor ou qualquer outro funcionário da educação fazer uso da alimentação escolar, coisa que não era permitido antes. Só os alunos poderiam, né? Só os alunos que podiam. Se sobrava comida, tinha que ser descartada no lixo. O profissional não poderia comer. E conseguiu já isso aí? Conseguimos aprovar com muita luta. Fomos até muito mal interpretados por alguns professores que vê problema em tudo. Infelizmente, a gente não agrada a todos. E tem algumas pessoas que são cri-cri demais. Né? Por isso que é bom a gente sempre estudar sobre comportamento humano. Isso. Tem pessoa que fala, você está querendo dar resto pra gente, por que não dá Nada a ver, né? vale alimentação? Pô, meu sonho era dar o vale alimentação, só que a gente não tem recurso para pagar. Eu vou dizer pra você. Porque, na verdade, quem tá reclamando quer usar o vale para outros benefícios próprios. Cara, é complicado, é difícil demais. Então, tipo assim, aí comparam. Ah, mas em Saquarema paga, em Maricá paga. Tá, beleza, mas olha o orçamento deles. Sim. E olha o nosso. As pessoas têm dificuldade de entender essa realidade. Aí sempre diz, no final o discurso é o mesmo. Ah, é porque você tá roubando, é porque o vereador tá botando no bolso. Porque se não tiver... É assim, infelizmente. Mas se for parar para estudar, vão entender, né? Então, hoje a gente tem lutado muito por essa questão, tem brigado muito por isso, para ver cada dia mais a nossa classe sendo representada de uma forma melhor. Né? Lutar por melhorias. Sim, e esses fatos que você melhorou, né, Jean? Melhorou, a gente tem lutado. Não contra fatos não há argumento. O professor de 4 anos atrás entende que teve algumas melhoras sim, dentro do possível na educação de São Pedro da Aldeia. Bom seria se fosse maior, mas a gente tem aí essas dificuldades. Sim, normal de praxe, mas que você avança assim mesmo, né, cara? A gente luta. E é aquilo que tu falou, não vai agradar todo mundo. Felizmente. Tem que ter a responsabilidade de saber, cara, tô fazendo pra melhorar, tô fazendo porque eu sei que vai ajudar muita gente. E geralmente quem reclama é minoria. Tem isso. Mas quais as áreas aqui da cidade de São Pedro da Aldeia que tu acha que precisa de uma atenção melhor? Principalmente os bairros mais afastados do centro. Porque a gente Sim, cara, ainda? Ainda. Porque o que acontece, Rodrigo? A gente veio de uma história política em São Pedro da Aldeia, talvez pelo orçamento, né? Onde os gestores eles se preocupavam muito com as áreas centrais. Ah, o centro é bonito? Bonito. Mas entra no Alecrim da vida. Entra no Parque Arruda. Eu tenho bairro hoje em São Pedro da Aldeia. Eu nem conheço, cara, Parque Arruda. Onde que é isso aí? É depois do Alecrim. É quase chegando em São Jacinto, que é Cabo Frio. Não tem a estrada da integração que liga o Jardim Esperança? É no final dela lá? Bem quase chegando. E é São Pedro lá, cara? São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Então, o que acontece? Cara, São Pedro é enorme, né? Enorme. A circunscrição territorial é muito grande em São Pedro. E o que acontece? A gente tem bairros que não tem água encanada. Ainda? Ainda. E eu estou lutando desde 2021, com a previsão para esse mês agora, em novembro, segundo a Prolagos, de fazer essa instalação de água lá dentro do bairro. E como é que vive hoje? Como é que vive? Cisterna pública, onde a prefeitura, onde a Prolagos uma vez na semana enche aquela cisterna e as pessoas carregam. Quem tem uma condiçãozinha melhor, constrói uma cisterna na sua casa, né? Sim. E compra um caminhão pipa d'água.
né? E deixa aquela água armazenada para usar aí durante o mês, né? Mas é essa a realidade que a minha avó vivia lá na década de 80, de 70, Sim. né? Que ainda se perdura aqui, cara, em algumas regiões, né? Em algumas religiões. Caramba, rapaz, eu não Então, sabia de disso não. fato, a gente precisa entender. No governo Fábio do Pastel, a gente teve esses avanços, nessas melhorias, graças a Deus. Como eu te falei, o Alecrim está sendo pavimentado, drenado. Nós temos essa previsão de instalação de água do bairro Parque Arruda. Bairro Retiro teve a sua principal via pavimentada. A gente está vendo os avanços chegar. Rua do Fogo, nós tivemos algumas ruas pavimentadas, mas precisa se fazer muito mais ainda, né? Nós estamos falando de uma cidade de 407 que vai para 408 anos de fundação. E que tem muita coisa ainda a ser feita. Sim, Né? e pelo tamanho também, né, Jean? Muito grande. São 54 bairros, meu amigo. Imagina isso. Caramba. Hoje São Pedro tá com cento e quantos mil habitantes? 107 mil habitantes. 107 mil habitantes. 107. Rapaz. O último censo declarou. Mas tem, cara, eu faço parte aqui de São Pedro da Aldeia, eu vim pra cá, né, sou do Rio, e já estou aqui em São Pedro desde 2010. Me apaixonei pela cidade, cara, realmente, assim, tudo aqui favorece. Eu gosto. Eu acho que a localização de São Pedro é bem estratégica, cara, é muito bacana, por isso que grandes empresas hoje estão Querem vindo pra cá. aqui. E sabe o que eu vejo? Eu não sei se tem coincidência isso pelo Fábio, né, ser um empreendedor raiz. Cara, muitas empresas têm vindo pra cá grande, né? Sim. De grande porte. Sim, a gente tem bastante empresas que já estavam vindo antes, né, do governo dele. Esse boom empresarial, Cara, tá demais, assim não eu tá? posso chamar, ele começou no governo de Paulo Lobo. Sim. Infelizmente, ali 2008 a 2012 teve um retrocesso, que foi ali no governo de um determinado prefeito, que não vou citar o nome para não expor ninguém. Sim. E nos 8 anos do governo do Cláudio Chumbinho, a qual né? eu tenho diversas críticas a fazer ao governo, mas teve esse avanço, esse alavancar ainda maior, né? E agora essa continuidade a partir do governo Fábio do Pastel. Sim. Porque eu percebo, isso é perceptível, né, cara? Grandes empresas estão vindo realmente pra cá investir em São Pedro da Aldeia. Grandes Realmente e pequenas acreditar. também, né? Porque às Sim. vezes a gente fala da grande empresa, é bonito a gente ver, mas os comércios pequenos também são interessantes. Por exemplo, igual a gente teve a Agatha Joias que veio pra cá. Sim, pô. A gente tem a Ela teve aí, teve a aqui. Copenhague está vindo para cá, diversos empreendimentos no ramo alimentício em questão, a vida noturna em São Pedro da Aldeia hoje Rapaz, existe. tá bacana demais, né? Hoje existe isso. Gentileza Carioca, Você meu tem amigo Rodrigo. o Outros 500, Sim, agora vai vir o Osmar, né? Osmar. Então, do tipo Osmar. assim, São Pedro da Aldeia hoje tem um polo gastronômico ali que funciona à noite. Sim. Que você consegue ir. Antes a gente ia para Cabo Frio, quem tinha um pouquinho mais de recurso ia para Búzios, né? Isso. Agora a gente tem São Pedro da Aldeia, a gente Sim. pode ter isso, E que né? tem crescido mesmo. Crescido ainda mais. Rapaz, bastante. São Pedro tá no caminho correto, isso aí. O que você acha que você aprendeu, Jean, no teu mandato aí, né, anterior, que você vai aplicar agora? O que mais você aprendeu que vai servir de experiência pra você colocar em prática agora? Como assim? Agora, Com uma... que eu já esteja colocando, né? Sim. Porque tipo assim, não E que tem você agora vai ter mais propriedade pra poder falar, hoje eu entendo mais aqui, eu vou conseguir administrar melhor esse determinado assunto aqui. simples mais. Talvez até algumas pessoas vão rir. Cuidar do meu emocional. Foi o meu maior problema. Cuidar do seu emocional. Sério? Não. Sim. Cuidar do seu... Não. É entender que quem tá ali nem sempre é o meu amigo. Esse foi a minha maior dificuldade dentro da política. Porque Sério, a gente que é cristão e a gente que é ser humano, né? Você olha para o outro como o seu similar. A gente aprende isso, né? Na Bíblia, você vive isso. Então você olha para o outro como se você estivesse olhando para si mesmo. Já então agora você não vai ser mais assim? Não. Inclusive é o Só que segundo eu não mandamento, vou- né? Amar o próximo como a Como a ti ti mesmo, mesmo, né? isso aí. Só que o problema é que você espera que a pessoa faça o mesmo por você. Eu não consigo... Eu achava que todo mundo ia me retribuir da forma que eu me entregava. Aí o que acontece? Por diversas vezes você se frustrava. Totalmente. Totalmente. Porque na política, E isso te infelizmente, afetava ou coisa difícil para emocionalmente. você ser amigo de alguém. Você encontrar Sério? amigos na política é a coisa mais difícil que você tem. Eu tenho meus assessores que são fiéis demais, mas até no meio dos meus assessores eu tive pessoas que me traíram, que viraram as costas no momento que eu mais precisei, que estavam comigo pelo que eu podia ofertar, entendeu? Então na política vive-se assim. Não que eu vou viver igual, mas que eu estou hoje muito mais preparado para entender que as pessoas vivem dessa forma, né?
Então, pessoas que você achavam que eram os seus amigos, mas não eram seus amigos. Eles só estavam te agradando porque era convencional para eles naquele momento. São os famosos interesseiros, né? Interesseiros. Isso, infelizmente. Infelizmente, para alguns, a política não é algo que vai convergir em benefícios para a população. Para a maioria, Benefício próprio, né? é um jogo de interesses próprios. Infelizmente, não são todos. Jogo de acesso. E isso hoje a gente está muito mais preparado, entendeu? A gente está muito mais ligado. Já teve situações que foi tido uma conversa, a palavra era sim, e na hora da ação a palavra foi outra. Foi outra. Então isso, eu falei, opa, peraí. Mas não foi isso acordado? Não, eu aprendi que a gente vive em comunhão. Apesar de ter uma vida já de relacionamento de trabalho, a gente sabe que no trabalho ali um quer passar a perna no outro. Normal. É normal, né? Mas normal. na política isso se acentuou um pouco mais. Mas eu vou ser sincero para você, é isso. E outra coisa também que eu aprendi muito na política, que talvez eu não estava preparado, foi difícil no meu primeiro mandato, é entender que como gestor, né, não só como gestor, mas como um político, você tem que tomar decisões que talvez no primeiro momento algumas pessoas acham que foi a decisão errada, mas que é para lá na frente convergir em benefícios maiores para a população. Hoje eu estou muito mais preparado para isso. Um exemplo, a gente tinha aqui em São Pedro da Aldeia um contrato de professor, vou pegar a minha área. Sim. O professor, a lei dizia que ele fez um concurso público, ele teria que trabalhar 20 horas semanais, sendo que eram 14 horas em sala de aula e 6 horas de planejamento, como a lei manda. Um terço tem que ser para planejamento. Parte dessas horas tem que ser para planejamento. O que seria esse planejamento? É você fazer diário, você preparar a tua aula, porque tem todo um trabalho, corrigir prova, tudo isso gera um trabalho que é além das horas que você passa em sala de aula. O que acontecia aqui? Os professores não faziam as 14 horas relógio, que é de 60 minutos. Sim. Fazia-se 14 tempos de 50 minutos. Então, era 14 tempos de 10 minutos a menos que eles trabalhavam, que em tese daria aí 140 minutos, 140 2 minutos, horas e 20 minutos. 2 horas e 20 minutos a menos por semana. Se eu tenho essa carência, eu vou precisar contratar mais profissionais. Só que isso foi sendo feito desde da vida toda. Desde 2000 e pouco veio fazendo isso e sempre foi dando certo. Só que ano passado a gente chegou num momento em que não dava mais, porque a gente estava contratando mais e não tinha condições de pagar. Com os aumentos que a gente deu, ou paga o aumento, ou paga o funcionário. Ficou uma corda bamba e a gente precisou tomar algumas ações que foi de fato de cobrar o cumprimento dessa. Isso a gente virou um demônio para a população, para os professores. Porque na verdade o errado já estava como comum, normal. Comum. Só que era aquilo, ou então a gente chegaria em junho e não teria dinheiro para pagar eles. A gente sofreu muito problema no início do ano? Sofremos. Mas graças a Deus nenhum deles foi por falta de pagamento, porque a gente conseguiu honrar com cada um deles. E através dessa conversa, dessa estratégia, desse planejamento, que muitos no começo não entenderam, mas depois a conta fecha, né? Isso, a conta fechou, graças a Deus. Exatamente. E política é muito disso, né, Jean? É tipo assim... Porque ninguém quer falar isso, ninguém quer conversar isso. Eu falo hoje que as pessoas que votaram em mim, em 2020 foram 461. Agora, em 2024, foram 1.724. Fala sobre isso aí, cara. Fala sobre isso aí. 1.724. Eu fiquei sabendo, né? O improvável lá de 2020, do menor pro maior, né? É isso aí. Que foi menor. Do menor hoje você foi o quarto mais votado? Quarto mais votado dentro de São Pedro. 1.000, e foi diferença pouquinho do primeiro, né? Foi, acho que 20 e poucos votos. 28 votos. Pro terceiro, né? Pro terceiro colocado. Pro outro foram 100 e pouquinho. Pro outro 200 e pouco. Rapaz, então praticamente estava ali todo mundo. Foi assim. E o que acontece? Esses 1.724 que a gente votou, a nossa política sempre foi muito clara de falar, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Porque numa caminhada política, numa campanha política, o candidato, ele tem tanta sede de ganhar uma eleição... Que ele promete coisa que não consegue. Isso sempre foi verdadeiro, né? Foi muito verdadeiro. Eu falei, irmão, não procure em mim um discurso bonito, procure em mim uma atitude bela. Sim. Né? Eu vou ter um discurso bonito dentro da realidade do município. Mas que eu vou lutar para o professor ter direito ao vale alimentação. Eu falei, irmão, eu sou vereador, primeiro que eu não posso propor isso sozinho,
tenho aqui esses ideais, mas eu tenho um orçamento. Eu preciso rezar o que a lei ali diz para mim. Eu não sou vereador para votar ao meu bel prazer. Eu tenho que respeitar uma Constituição federal, uma Constituição estadual, uma Constituição municipal, que é a nossa lei orgânica, Sim. e diversas leis complementares. Eu não sou vereador para fazer o que eu quero. Pega a varinha lá e... Não, eu quero aumentar o salário do servidor. Posso fazer isso. Sim, Primeiro que essa lei é uma lei de iniciativa do prefeito, não do vereador. isso. Né? O vereador não pode legislar sobre isso. Né? A iniciativa tem que ser do prefeito, do executivo. Então, tudo isso a gente explicou muito, a gente falou muito. Né? Chegar e ver a necessidade do bairro e falar que a gente vai resolver é muito fácil, mas o orçamento para isso. E, cara, eu costumo falar, eu falo muito isso na venda, né? Que a verdade vende. Vende. A política também, irmão. Sim. A verdade, ela vende. Eu acho tá? que chegou um tempo, A verdade, ela vende, Rodrigo, irmão. que a pessoa, a população, ela tá cansada de ser iludida. Sim, cara. Então ela prefere a verdade. Eu Sim. ganhei várias pessoas que eu fiz reuniões que o cara falou, irmão, eu tenho que resolver isso aqui, ó, o meu bairro precisa disso. E eu falava, cara, vou ser sincero pra você, eu posso lutar, buscar recursos pra tentar fazer, mas eu não posso prometer porque isso aqui sozinho, irmão, é caro e o município não tem condições hoje de fazer. O cara falou, você ganhou meu voto. Eu falei, por quê? Porque eu já sabia disso. Só que eu te perguntei pra saber se você ia ter caráter pra me falar. Entendeu? Legal, né, cara? Então, tipo assim, dentro dos 107 mil habitantes, nós temos 50 e poucos mil Sim. votantes. Desses 50 e poucos mil votantes, não todos, mas eu tenho ali um grupo de pessoas que confiam no meu nome, gostam do meu trabalho e da minha política e que querem esse político verdadeiro. Então é onde eu atinjo e trabalho para alcançar. Isso. E, na verdade, a votação desse ano, né, e a sua reeleição como vereador aqui de São Pedro da Aldeia, mostra o quanto você vem fazendo um bom trabalho, né, cara? Você conseguiu aumentar aí quase 4 vezes o número de votos. Sim. Foi um resultado Então, realmente, que a gente mostrou pra mim. contra fato, um argumento. Contra resultado, não adianta, Verdade. né, falarem o oposto, né, cara? Tipo assim, ó, você realmente fez bem fazendo ainda, porque o 4º ano termina agora, né, no final do ano, bem fazendo bons, né, bons aí, projetos aí, a galera se conectou realmente a você, e agora tu tem a oportunidade novamente, pela autoaceitação que você teve, que é notória através dos teus votos, de continuar esse legado aí durante mais 4 anos aí, Sim. e quem sabe aí se tornar aí, daqui a 4 anos, enfim, quando for realmente o propósito, né, de chegar a essa hora, você se tornar um prefeito em São Pedro. Amém. Eu posso, assim, te garantir que conhecimento, né, conhecimento, verdade, experiência, você está adquirindo, você tem isso, tá? Que você realmente fala com propósito, você fala a verdade, você é um cara que tá buscando cada vez mais se capacitar, estar disponível para se chegar na hora, realmente você está disponível lá e preparado, né? Porque às vezes a gente busca muito algo e a gente não tá preparado para aquela bênção quando Sim. chega para aquele propósito, para aquele projeto. Às vezes a gente até pede, e é aquilo que você citou muito bem aqui, né? Que tudo é no tempo de Deus. Mas o legal é a gente estar sempre preparado para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente almeja, né? E você tá no caminho certo, continua assim, meu irmão, porque Amém. realmente tem muita coisa boa para vir para São Pedro da Aldeia. Receba. Porque, cara, eu sinto muita. Eu tô vendo, tá? Tô te conhecendo agora, eu vejo verdade realmente em você. Obrigado. O Diogo é teu assessor, né, cara? O Isso, Diogo isso. Teixeira é um cara que, pô, eu tive o prazer de conhecer, assim, pessoalmente há pouco tempo. É um cara que, cara, eu comentei com ele, eu falei, pô, cara, vai ser um prazer estar contigo mais uma vez, porque ele vibra verdade, ele vibra Deus, ele vibra na palavra de Deus. Diogo é uma pessoa que se eu... Iluminado, meu irmão. Se eu falar, Diogo, eu não tenho condições de que você trabalhe mais comigo, porque eu não tenho condições de te pagar. Sim. Eu falei, Jean, Não, eu eu vou trabalhar sei. contigo de graça. Eu sei. Porque ele entende que é um propósito. E é um cara abençoado demais, mano. Sim, cara. Abençoado demais. É um cara que, tipo assim, eu tenho prazer de estar perto. Fora da curva. E é um também. garoto, né? É um jovem. 26 anos, meu irmão. 26 anos. Com a mente aberta pra Deus, pra projeto, pra transbordar, pra servir. Sim. Por isso que é abençoado, meu irmão. Iluminado, Verdade. não adianta. Jean, rapaz, passa rápido, hein? Passa rápido, tô Passa. vendo que é a hora que já explodiu. Rapaz, passa rápido. Jean. Por isso que eu te falo, bate-papo, né? Você é um cara que desenrola. Sim. Enfim. Jean, qual foi o teu maior aprendizado, assim, do teu lado professor, né? Da tua profissão de professor, que você levou pra política? A teoria. Sério, cara? Teoria, porque a história trabalha muito com isso. A história, ela é a história de tudo que o ser humano faz. Então você estuda
A A economia história também estuda política? estuda muito, principalmente. Sério, cara? Aham. Você fala da história do Brasil, você vai estudar sobre o período colonial, as formas de dominação política que o governo português, né, Sim. os europeus implantaram aqui. Aí depois você vê a questão do período imperial, que foi quando se tornamos um império, que é a política, né, que predominou até ali, a proclamação Tudo em torno da política, né, já? tudo. Aí você pega o governo político, o governo a partir o período republicano, a partir da última década do século XIX, e você vê todos os governos. Você estuda ali a Era Vargas, você estuda Juscelino Kubitschek, você estuda o período ditatorial, você estuda a redemocratização, estuda tudo isso. Então, a nível a história geral, né? Você estuda muita coisa, você estuda a história, os primeiras formas de governo, né? Cara, isso você acredita que foi assim, foi uma coisa que foi... propósito de Deus. Caramba, mano. Porque Deus faz escola que eu tinha. Caraca, não, vou te falar. O Diogo falou sobre isso no podcast que a gente gravou junto. Assim, falou sobre o propósito de Deus na nossa vida, né? Ele falou, cara, eu estava jogador de futebol, você estava como fuzileiro naval, que eu fui na época e tal, né? Mas tem sempre algo em comum que vai te levar no teu propósito. Sim. E a história fez isso. Rapaz, porque tipo assim, vou dar um exemplo. Queria fazer educação física, por acaso você viu que não daria pra pagar, história era um pouco mais barato, você vai lá e fez, mas não foi porque era mais barato, avançador. Não, Foi porque já era teu propósito. era propósito. Que Deus já tava te movendo ali pra aquilo ali. Rapaz. Doideira. É a loucura. Depois que você vai entender o porquê de algumas coisas. Cara. E pior que a gente fala assim, quando a gente fala muito que Deus tá sempre presente aí, né? Em tudo que acontece na nossa vida, é porque só quem vive que realmente, quando começa a entender, porque eu comecei tarde, ô Jean. Assim, eu entreguei a minha vida a Cristo, assim, eu digo, de 3 anos pra cá. Eu comecei a viver através dos princípios da palavra de Deus e muito mais naquilo que eu tô crendo do que eu tô vendo. Do que eu acredito do que eu tô vendo. Amém. Cara, irmão, e é sensacional como ele, assim, em locais improváveis, com pessoas improváveis, ele tá te mostrando algo. Verdade. Mas você precisa estar com os ouvidos e olhos bem apurados pra poder estar... Entender e ver. E ele fala baixo, ele é manso. Ele não vai arrombar a porta, como você mesmo falou. Só que quando você tá nessa sintonia, como é que o fardo fica muito mais leve e você consegue realmente encontrar a luz na escuridão? Verdade. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Isso aí. Rapaz, esse Deus é sensacional, meu irmão. Sensacional. Você só precisa não perguntar. E tu sempre viveu sobre a palavra, Lugia? Sim. A sua família sempre foi... Sempre. Na verdade, a minha família é até engraçado, né? Por parte de mãe, sim, todo mundo evangélico, a maioria evangélica. Sim. Por parte de pai, não, ninguém. Ninguém, literalmente. Aí é um conflito, né? Que tem aqui. Sim. Mas a minha mãe, ela sempre incentivou isso. E a minha avó materna também. Eu lembro que quando a minha mãe, durante um tempo, não frequentava a igreja, a minha avó passava na nossa casa e levava a gente sempre pro culto de criança, pra escola bíblica dominical. Isso. Então a gente cresceu com isso. Meu primeiro contato com Deus, literalmente com as minhas próprias pernas, foi com 11 anos de idade. Eu falei, cara, eu vou seguir porque eu quero esse Deus. Primeiro, enxerguei Deus como um resolvedor de problema. Ah, não, Jesus é aquele que vai resolver o meu problema. Sim. É aquele que vai me dar aquilo que eu quero. E isso é uma ponta do iceberg do que Deus é. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que um doador de bênçãos. Deus, ele é alguém que é amigo. E ser amigo de Deus é muito melhor do que você ter só ele como Senhor que vai te dar uma recompensa se você fizer algo que é certo, né? Sim. Então, mas o primeiro momento foi assim. E eu tinha necessidades que me fazia ter uma ajuda superior. Eu tinha alguns problemas, até em questões familiares, que eu falava, só Deus pode dar a solução. Sim. Então... Que eram justamente esses conflitos, né? Minha mãe, família, meu pai não. Então, imagina aí o conflito que gerava, né? Então eu falei, cara, a única solução pra minha vida vai ser... Você viveu num ambiente desse, né, cara? De 50 a 50. Total. Mas com 11 anos você foi lá e se posicionou. Me posicionei. Eu falei, cara, esse posicionamento eu vou ter. Se é pela minha família ou se é por mim, eu vou ter. E desde 11 anos até hoje, Jean? Até hoje. Tenho 30 anos hoje, então eu tô há 19 anos no Evangelho.
19 anos. Com 15 anos eu me batizei, perdão, com 16 anos eu me batizei, porque até então eu sempre tive muito temor a Deus. E o temor, a Bíblia mesmo fala que é o princípio da sabedoria. Sim. Não é ter medo, é você ter temor, você saber quem Deus é para tua vida e entender. Então, até os 16 anos, talvez por falta de conhecimento, né, eu não me batizava. Eu entendi o batismo como uma decisão muito correta, muito séria. Então eu me E batizei tu queria com fugir 16 dessa anos. responsabilidade, né? Sim. Tu não se achava preparado. Não me achava preparado. Tinha essa questão comigo. Até porque eu caminhava numa igreja que tinha uma doutrina de usos e costumes muito rígida na época. A igreja que eu caminhava, você não podia usar bermuda, você não podia ir à praia, você não Sim. podia jogar bola. Sério, cara? E eu tinha Era muita católica ou preocupação. evangélica? Evangélica. Igreja Assembleia. Bem tradicional. E eu tinha muito medo de me batizar e não conseguir cumprir à risca aquilo ali. Mas sempre muito ativo e sempre já cumprindo. Sim. Quando eu entendi que não era ali o local que Deus queria que eu estasse, né? Porque eu não conseguia me submeter a essa doutrina, eu comecei a pedir direção a Deus, porque eu não queria ficar também em desobediência. Sim. Foi onde eu conheci a igreja que eu sou membro até hoje, que é a Assembleia de Deus Tempo de Colher, do pastor Genilson, ali no bairro Alecrim. E lá eu passei a ter, de fato, um conhecimento mais profundo do que era Deus. E ali eu entender fui um pouquinho mais da palavra de Deus. pouco mais, entender que Deus não é um carrasco, Sim. que Deus não é aquele cara que tá com um chicote na mão, olha, se você errar eu te excomungo, mas se você acertar eu te dou uma recompensa. Sim. Deus não é isso. Deus não é esse Deus que muitas religiões pregam. Sim. Deus é um ser que ele te ama, ele quer ser teu amigo. Ele não vai corrigir, ele vai corrigir, Então, mas o que acontecia comigo, Jean, eu não me sentia preparado no sentido de... Assim, cara, por já ter pecado tanto. Mas isso é um problema. É um problema Eu que falava, muitas rapaz, pessoas deixam de vir a Deus por causa disso, mas Deus, ele é a solução para tudo isso. Sim, cara. Deus, nenhum do teu pecado E ele fala, né, é vinde maior a mim do da que o forma que estás, amor né? e a graça de Deus. Sim, cara. O amor e a graça de Deus, ele lança fora tudo, literalmente. E eu não me sentia preparado, enfim, mas quando eu me aventurei realmente a abrir meu coração, porque eu tentei por algumas vezes, né? Porque o meu ambiente, eu vivia num ambiente que a gente, vamos supor, gostava de farra, gostava de noitada, de bebedeira, enfim, né? Aquela coisa tudo que tu sabe. Só que alguns amigos meus desse ambiente foram tocados por Deus. E eram improváveis que eu falava, cara, esse cara aqui é impossível, porque ele era pior do que eu. Mas E ele chegava e falava, Rodrigo, tu tem que conhecer esse Deus. É maravilhoso aqui, a gente... Cara, o cara só queria Deus, só queria se aprofundar cada vez mais na palavra. quando você conhece de verdade, é isso. Rapaz, você não quer é guardar hoje pra eu- si. Porque ele me convidava, né? A galera me convidava que já tava em Deus e eu ia. Mas eu ia com o coração blindado, cara. Eu chegava lá e eu tinha o prazer de falar quando eu saía daquele determinado culto, né, e tal. De falar, cara, não senti nada. Aí os colegas falavam, cara, porque você tá vindo blindado, cara. Tu não tá vindo com o coração aberto, enfim. Você vem com aquela reserva, né? Isso. Vou ver lá o que Deus vai fazer. Isso aí. Será que vai me tocar? Vou lá. Aí quando você começa a botar Deus à Com prova, aquela tua filho, dúvida, né? Com aquela tua dúvida. com esse topete todo aí, fica aí no teu cantinho. Isso, porque eu não vou... Não vou, você. Aqui é eu que mando. Deus faz assim mais ou menos. Isso, cara, e Deus transforma, né, cara? Porque ele vai mudando, assim, ele vai mudando o teu comportamento, vai mudando a forma como você enxerga as coisas, A vida, a vida de uma a forma geral. família, as pessoas com quem você se E é relaciona. até engraçado, porque hoje, Jean, eu, assim, todo lugar que eu estou, de uma certa forma, mesmo sem ter o entendimento da palavra, às vezes, de repente, que você tem, que eu vejo que você entende hoje, você tá mergulhado no evangelho já há 19 anos, meu irmão. E eu não. Deus me usa mesmo assim pra falar da palavra dele, mesmo sem eu ter esse intelecto aí. Sim. O Cara, amor eu vou de te falar. Deus. Eu toco, tá, nas pessoas quando eu Sim. comento. E o amor de Deus, ele, Rodrigo, ele não é limitado ao tempo, não. Entendeu? É o que eu falo. Hoje, Deus, ele usa quem ele quer, ele dá experiência para quem ele quer. Rapaz, O fato de eu estar 19 anos não quer dizer nada em relação a quem Jean, chegou agora. isso aí, de repente, Não tem, porque ele é pode- vivo demais. Deus é assim, é algo inexplicável. A gente tenta explicar, né, o que é o relacionamento com Deus,
mas a gente não consegue explicar, porque milagre não se explica. Né? Milagre é milagre por si só. Deus faz, literalmente. Deus faz o que ele quer e com quem ele quer, literalmente. Só basta a gente deixar ele fazer. Isso aí. Caraca. Avançadores, está chegando aqui mais um final aqui do mais uma edição do Avança Podcast. Eu vou terminar agora com uma pergunta, Jean, pra gente finalizar. Show. Como é que você gostaria que fosse, cara, né, o teu legado como vereador? Que a galera lembrasse de o Jean vereador da seguinte forma. Então, Rodrigo, eu tenho isso muito vivo na minha vida, porque a palavra do Senhor diz, eu guardo muito, né? Se você for ver, talvez o podcast todo eu dei referências bíblicas do que é pra minha vida, né? A palavra diz que melhor são o fim das coisas do que o início delas. Sim. Eu lembro que quando eu entrei na política, o que marcou a minha entrada na política em si, um evento de grande porte, foi a minha carreata para a minha primeira eleição. Eu botei 63 carros na minha primeira carreata. Nessa agora eu botei 204 carros. Caraca, no amor. Meu. E foi no amor mesmo, não foi comprado não. Tipo assim, ó, tô pagando aqui, vai lá no posto, abastece, porque eu tô te dando R$100 pra você ir na minha casa. Não, não foi isso. Foi no amor, pessoas que acreditaram em mim. E eu lembro quando eu tava na minha primeira carreata com 63 carros, foi maravilhoso pra mim, porque eram 63 veículos que estavam ali botando, gritando meu nome, buzinando e tal, balançando a minha bandeira. E Deus ministrou no meu coração essa passagem, que o melhor é o fim das coisas e não o começo. E eu falei pra mim dentro, ele falei até depois de umas reuniões, as pessoas até estranham quando eu falo. Falei, cara, eu tenho uma obrigação de, no meu cortejo de sepultamento do meu corpo carnal, ter mais carros do que na minha carreata. Porque vai ser o fim de tudo. Vai ser o fim aqui na terra. Sim. E o meu fim tem que ser mais glorioso do que o início. O início está sendo glorioso demais. Mas eu preciso ter um fim melhor. E graças a Deus é o que eu falei. Quando eu fiz a minha carreata, esse ano, no último sábado antes da eleição. A eleição era no domingo, eu fiz a minha carreata no sábado. E eu falei ali, depois da carreata, eu terminei a carreata aqui perto, aqui na rua, aqui. Isso. Ali na frente da sede do partido. Eu falei... É aqui, né? É aqui. Isso. Falei, eu posso deixar de ganhar uma eleição, mas eu já tive aqui uma grande vitória. Porque eu botei muito mais carros nessa carreata do que na carreata do ano passado, da eleição passada. Então, se terminar tudo agora aqui, o fim foi melhor do que o começo. E de fato é isso. Isso aí, cara. Que eu quero e o que deixar, importa é como termina, cara. Hoje o legado que eu quero deixar e que a gente está deixando, se hoje eu deixasse de ser vereador, não tivesse ganhado uma eleição, a gente já tinha sido deixado um legado de ser o vereador mais atuante de São Pedro da Aldeia, de ter sido um vereador improvável a alguém provável, de ter sido um vereador que teve domínio de conhecimento ali dentro. A gente deixou esse legado dentro da nossa história como vereador, e o que a gente busca, o vereador que lutou e que conquistou diversas melhorias para bairros mais afastados do município, e que mostrou de fato que quando você quer fazer, você consegue fazer na política, sim. O que eu quero mostrar ainda, deixar mais como legado, é como alguém que trabalhou e trabalhou muito para levar São Pedro da Aldeia para um patamar maior a cada dia. Fazendo tudo que seja de fato de impacto positivo para a vida do aldeense e para todos aqueles que venham de fato morar aqui, né? Deixar uma cidade melhor, contribuir nas suas diversas frentes de organização, como na educação, na saúde, deixar o município melhor através do trabalho das minhas mãos. Esse é o meu grande desejo, que as pessoas de fato olhem. Pô, São Pedro da Aldeia teve um grande político. Jean foi um grande político em São Pedro da Aldeia. Aquele ali trabalhou de fato pelo bem da população e pelo bem do povo, e usando sempre a verdade e a transparência. Sim, a verdade, o caráter e a honestidade. E isso é uma coisa que é notório que você preza realmente, Se o meu mandato terminasse, todo mundo ia poder falar, ó, Jean, com ele não tinha negócio não. Não oferece, não oferecia nada para ele que ele negava. Nem oferece sim um projeto que ele acredite que ele realmente vai ficar intenso lá para fazer acontecer, porque aí ele vai vibrar, ele vai sim. Na minha rede social, até gerenciando, Rodrigo, eu tive um contato com um deputado, ele fez até um vídeo, falou isso no vídeo, que antes das eleições desse ano, há 2, 3 meses atrás, ele me procurou, querendo fechar uma parceria para me ajudar agora, e eu ajudá-lo em 2020. E ele me ofereceu recurso federal. E ele me ofereceu recursos financeiros para me botar na minha campanha, e eu não aceitei. Falei, eu não trabalho dessa forma. Eu quero recursos para o município. Eu vou te procurar depois da minha eleição,
e vou te apresentar o que eu quero para determinados bairros. Se você me ajudar, eu te apoio em 2026. Agora, por dinheiro, eu não quero. Então, Que bacana, né, cara? E ele fala E eu vou te falar, tá? E eu vou te falar. Ele vai te abençoar. Vai. Eu acredito nisso. A gente já teve com ele em Brasília. Sim, cara. E ele vai te abençoar por quê? Porque provavelmente é mais um enviado, tá? Amém. Ó, mais um enviado de Deus. E que com certeza tá no mesmo propósito, né? Verdade. Eu tenho um bordão que eu digo assim, ô Jean, que é: se conecte a pessoas com o mesmo propósito, avança que o mais ele fará. Cara, e é exatamente isso que a gente tem que procurar para nossa vida, né? Tá com pessoas que estão realmente alinhadas no nosso propósito de vida, enfim, tanto pessoal como profissional. Então, eu termino aqui, avançadores, o episódio de número 37. Muito feliz porque política sempre foi um assunto que eu não tenho prazer de falar, tá? Porque justamente por causa dos maus exemplos da política, mas eu tenho certeza que pessoas boas como você, como o Jean, avançador, porque eu vejo verdade nele, tá? Como você. E não só pessoas boas de coração, não, porque eu vejo que você hoje é um cara que entende daquilo que você está falando. Sim. Você hoje tem, assim, propriedade e autoridade para falar do assunto política de uma forma que vai fazer São Pedro Aldeia cada vez mais avançar, né? E se tornar uma cidade cada vez melhor. Então, isso aí, cara, parabéns pela pessoa que tu é, pelo vereador, que seja realmente mais 4 anos aí, Amém. Tá? De bênção, de prosperidade, que você realmente transborde aí na vida dos aldeenses aqui, porque eu vejo verdade em você. Conta com o Rodrigo Curvelo. Amém. Porque eu te falo, eu votei no... tem irmão do Marcelo, Rodrigo Silva, né? Sim. Que é o... Cadeirante. Isso. E porque o Marcelo é meu amigo, enfim, né, e tal. Porque eu não tinha, assim, alguém pra poder votar. Hoje tu pode contar com o Rodrigo Curvelo aqui, com os avançadores também. Obrigado. Cara, o Jean Pierre aí é um nome que... E você já tinha sido muito bem falado pelo Paulo, ele já tinha comentado de você, tá? Sim. Pela minha sogra também, mandar um beijo pra minha sogra, Mônica. Um abraço. Já tinha falado muito bem, falou, pô, Rodrigo, tu vai adorar o Jean, porque o Jean realmente é um cara inteligente, é um cara que tem um pensamento focado em realmente ajudar, em transformar São Pedro Aldeia, em fazer, né, realmente aquilo que o Paulo começou lá em 2000, porque o Paulo é um cara que ele ama essa cidade, meu irmão. Sim, de fato. Ele ama essa cidade. Então, cara, que Deus continue transbordando na tua vida, que você, realmente continue sendo esse cara fantástico pra frente, avançando, e que torne São Pedro Aldeia São Pedro Aldeia cada vez mais uma referência aqui na região dos Lagos. Amém. E eu vou terminar te dando um presentinho aqui, tá? Uma pequena lembrancinha do Vamos Avançar. Mas é uma honra pra mim. Isso aí, ó, que é um Obrigado. bloquinho do Vamos Avançar. Aí, ó. Isso aí, Jean. Vai ser um bloquinho que vai com certeza para você anotar lá os projetos do São Pedro Aldeia. Isso aí, e lembrar aqui do Avança Podcast com carinho. Pode deixar. Tá? E vamos avançar, avançadores. Ó, semana que vem tem mais, como sempre de praxe, trazendo aqui uma história bacana. Hoje a gente falou de política e de uma forma bem clara e de fácil entendimento para você aí entender que a política também existem boas pessoas com projetos bacanas que fazem realmente acontecer e virar uma cidade, mudar, né, uma realidade, como você mudou aí, cara, do bairro lá aqui, né? Alecrim, hoje tem saneamento, já tá melhorando, tem asfalto. Que bacana, continua assim, irmão. Amém. Conta comigo, prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Se quiser deixar aí o teu @, pra galera que seguiu, enfim, deixa uma mensagem final pros avançadores, fica à vontade. Perfeito. Que o palco é teu. Pessoal, agradeço a cada um de vocês que acompanhou aqui essa conversa, esse bate-papo produtivo demais. Isso né? aí. Sou o vereador professor Jean Pierre, estou vereador em São Pedro da Aldeia até 2028, até o final de 2028, né? Ganhamos mais uma eleição. Estou aqui para servir a população dentro do que cabe a minha função e dentro do que o município pode ofertar, trabalhando incansavelmente. Meu @ é @vereador_prof.Jean-Pierre. Você consegue acompanhar o meu trabalho tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente ali diariamente posta pelo menos uma atividade de trabalho feita no dia e, de fato, somos bastante atuantes, não só na internet, mas usamos a internet para mostrar aquilo que a gente faz nos bastidores e que talvez antes não era mostrado. Isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Galera, essa foi mais uma edição do Avança Podcast com o vereador Jean Pierre. E quem sabe profetizando futuro prefeito de 2028 da cidade de São Pedro da Aldeia. Amém. Semana que vem tem mais. Boa noite. Vamos avançar porque abraço. O ontem não volta mais e o amanhã depende do que a gente faz hoje. Verdade. Vambora, vamos pra avançar. cima. Isso aí.